Eu estou dominando o maior cassino de Las Vegas. No cassino, os jogadores agitaram uma noite. Minha filha mais nova ligou, convidando eu e a mamãe para o maior parque de diversões da cidade. Eu disse que não precisava. Já estamos divorciados. Você agora também tem um novo papai. Minha esposa disse ao atender o telefone. Mãe, um presente para você. Você não está em casa. Diga-me a senha. Disse calmamente. Não precisa, pode levar as coisas de volta. Nós já estamos divorciados. Ela disse suavemente. É a intenção da mamãe. Eu disse palavra por palavra. Eu agradeço, tia. O presente não precisa. Eu usei tia, não mamãe. A propósito, não entre mais em contato comigo. Minha esposa e filhos ficariam com ciúme se soubessem o próximo segundo. Do outro lado, ouvi o choro da minha filha. Eu bloqueei esse número, para que eles não me incomodem. Na última dor, eu morri na cama do hospital. Só soube antes de morrer que minha esposa Liu Huiyuan e seu amor ideal Zhang Yida estiveram envolvidos por 50 anos. Ela viaja a negócios 20 dias por mês, sempre acompanhando ele em viagens. Toda a família sabe. Só eu estou por fora. E a razão pela qual ela não se casou com Ziguan é porque ela não consegue deixar a família. Ela quer que ele brilhe intensamente em sua área de especialização. Sangue. Só merece ser um dono de casa imerso nas despesas do dia a dia. O dia em que eu morri. Todos dizem que sou de mente estreita. Merece morrer de raiva. O primeiro feriado após a reencarnação. Fui para o aeroporto. O aeroporto estava cheio de multidão. Eu estava ofegante, atravessando a multidão. Finalmente vi aquelas 3 silhuetas familiares na porta de embarque. Liu Huiyuan estava vestida com um elegante vestido de alta costura. Sua aura fria se destacava na multidão. A pequena Efufu, de 5 anos, estava usando um vestido de princesa, parecendo uma versão em miniatura da mãe. Zhang Yida estava vestido com um terno bem cortado. Um terno apropriado, ao lado delas. Como uma família de 3. Liu Huiyuan. Minha voz ecoa no aeroporto. Os 3 se viram ao mesmo tempo. E ele Anshin. Liu Huiyuan franziu a testa levemente. O que você está fazendo aqui? Meu olhar se fixou em Zhang Yida. Quem é ele? O que vocês vão fazer? Zhang Yida apressou-se em se aproximar. Abra a boca para explicar. Senhor Ye, você está enganado. Eu e Huiyuan somos apenas amigos. Apenas combinamos de ir em uma viagem em família. Tios e tias estavam presentes. Liu Huiyuan franziu a testa. Colocou Zhang Yida atrás de si. Olhou para mim com desprezo. Como você soube disso? Veio aqui só para fazer palhaçada. A filha de Wu, Ye Jiajia, ainda me empurrou diretamente. Papai, a viagem em família é de vocês. Você não entende nada. Apenas ficar em casa. Estava todo arrepiado. Já que é uma viagem em família, por que não voltar? Eu sou seu pai. Sou o marido da sua mãe e eu não sou digno de participar. Você já viu sua mãe? As pessoas ao redor lançaram olhares estranhos. Zhang Yida estava com o rosto todo vermelho de vergonha. Liu Huiyuan e Ye Jiajia imediatamente ficaram muito preocupadas. Me encararam com raiva. Não importa a ocasião, fazer barulho. Você não se sente envergonhado? É porque acho que você não é digno de estar no palco. Por isso não quero te levar. Efufu me olhou com desprezo. O tio Yida é mais bonito que você. Mais famoso que você. Melhor que você em qualquer aspecto. Eu me sinto triste por ter um pai como você. Cada palavra é como uma faca, cortando profundamente em minha mente vida passada. Na grande família Liu, eu sou como um peão que nunca se cansa. Tenho que acordar antes do amanhecer para preparar o vestido da Liu Huiyuan. E à noite ainda preciso revisar o dever de casa da Efufu. Meu pai está com dores e febres comuns. Eu definitivamente irei servir pessoalmente. 51 vezes. Eu sou a cabeça desta família. Voltando ao ponto inicial. Aos olhos de todos. Não sou um babá que aparece quando chamado. Minha presença parece ser desnecessária. Zhang Yida viu a situação sair do controle. Ele rapidamente comprou um bilhete de avião. Senhor Ye, venha conosco. Liu não é suficiente. Nós ignoramos o que você passou. Ele pediu desculpas. Liu Huiyuan e Ye Jiajia acham ainda mais que eu estou sendo irracional. No avião, Liu Huiyuan e Efufu ficaram o tempo todo ao redor de Zhang Yida. Até a comissária de bordo achou que eles eram uma família de 3. Eu estava sentado na parte de trás, olhando para as nuvens do lado da janela, lembrando das palavras de Liu Huiyuan antes de morrer na vida passada. Eu não queria deixá-lo preso na cozinha. Então eu quero que ele brilhe intensamente em sua área de especialização. Quão ridículo! Eu me tornei um dono de casa desprezado por todos por causa desta família. Enquanto Zhang Yida pode fazer o que gosta a vida inteira. Ao chegarmos ao destino, os pais de Liu Huiyuan me viram. As expressões deles imediatamente ficaram sérias. O que você está fazendo aqui? Uma viagem de 3 dias. Eu fui completamente ignorado. Elas estavam ao redor de Zhang Yida.
brilhando, dizendo que ele é atencioso e cuidadoso. E eu me sentia como uma pessoa invisível, ficando em um canto, observando-o e se divertindo. No momento da última foto em grupo, eu tinha medo de ficar constrangido. Quero chegar perto. Ige agia, no entanto, me empurrou a câmera. Você e eu não combinamos. Melhor você tirar a foto. Eu levantei a câmera de forma apática, olhando para a lente. Liu Huion estava segurando o braço de Zhang Yida, e Fufu estava aconchegada ao lado dele. O pai dela e a mãe dela sorriram com carinho. Essa cena. E a foto que me irritou até a morte na vida passada. Exatamente o mesmo. No momento em que o obturador clicou, minha mão tremia tanto que quase não conseguia segurar a câmera. Eu mordi os lábios com força, para não deixar as lágrimas caírem ao descer a montanha. 3 carros estavam exatamente cheios. Você se vire para voltar. Liu Hui entrou no carro sem olhar para trás. Nem mesmo olhou para mim. Eu andava sozinho por uma trilha montanhosa. O sol forte me deixava tonto. Minhas pernas estavam tão inchadas que quase não conseguiam se mover. No final, só conseguia arrastar meu corpo exausto, pegando o último voo de volta para casa. Não estávamos todos na mesma sintonia. Não há um pingo de culpa. Ao abrir a boca, já é uma ordem. Passou as roupas. Liu Huion colocou o vestido de terno na minha frente. Organize os brinquedos. E Jia chutou os brinquedos espalhados até os meus pés. Naquele momento, anos de mágoa e raiva finalmente explodiram. Liu Huion, vamos nos divorciar. A voz não era alta, mas soou como um trovão na sala. Liu Huion e Jia ficaram paralisadas ao mesmo tempo. Os rostos idênticos de mãe e filha estavam cheios de incredulidade. Você sabe o que está dizendo? A voz de Liu Huion era fria como gelo. Eu sei muito bem. Eu levantei a cabeça e olhei diretamente nos olhos dela. Eu quero me divorciar. Elas acham que estou usando uma tática de manipulação. Com um sorriso frio, chamei o advogado. Agora está arrependido, não é? E Fufu me olhou com desprezo. O rosto da menina estava cheio de indiferença incompatível com sua idade. Ainda há tempo para se arrepender. Apresse-se e peça desculpas a nós. Minha mãe e eu vamos considerar que nunca ouvimos isso. Mas eu ri. Peguei a caneta diretamente. Sem hesitar, assinei o divórcio. Na carta de acordo, ela assinou seu nome, Esta Vida. Eu não quero mais elas. Liu Huion e Fufu tiveram as pupilas dilatadas. Elas claramente não esperavam que eu realmente assinasse. Quanto tempo é o período de reflexão do divórcio? Perguntei diretamente ao advogado. Precisa de 1 mês. O advogado ajustou os óculos. Se você se arrepender no meio do caminho, pode cancelar o pedido de divórcio a qualquer momento. Ao ouvir essas palavras, Liu Huion e Jia suspiraram aliviadas ao mesmo tempo. Mãe e filha trocaram um olhar. O rosto recuperou aquela expressão condescendente. Era apenas uma finta. E Anglia levantou a mão. Sua voz suave estava cheia de malícia. Papai, é melhor você se mudar em 10 dias. Não venha depois se lamentar. Voltei e pedi para minha mãe cancelar o pedido. Que vergonha. Meu coração parecia ser apertado por uma mão invisível. Esta é a minha filha. Agora ele me olha com um olhar humano. Não se preocupe. Ouvi minha voz estranhamente calma. Assim que o prazo acabar, pegarei o certificado de divórcio. Vou embora imediatamente. Não vou desenhar por um momento. Liu Huion lançou um olhar frio. Atuou como se fosse verdade. Ela deu um passo mais perto. O leve aroma de cedro que ela exalava costumava me fascinar. Quero ver. Depois de 30 dias, quero ver se você ainda será tão firme. Respirei fundo. Abri a boca. Um toque de celular nítido interrompeu-as. Liu Huion olhou para o identificador de chamadas. O canto dos seus lábios se levantou involuntariamente. É Zhang Yida. Saboroso. O que aconteceu? Liu Huion. Estou me sentindo um pouco mal. Do outro lado da linha, a voz fraca de Zhang Yida chegou. Onde você está se sentindo mal? Eu irei em breve. E Fufu já estava pulando. Seu rostinho estava cheio de ansiedade. Onde está a indiferença de antes? Não precisa. Vocês cuidem do que tem que fazer. Nós já estamos indo. Liu Huion já pegou a pequena bolsa. Nem sequer olhou para mim. Espere por mim. A ligação recomendada foi encerrada. A chamada foi encerrada. Mãe e filha saíram apressadamente. E Jia virou a cabeça na porta. Fez uma careta para mim. Ha, eu vou ver o tio Ida. Tio Ida é 1000 vezes melhor que você. Foi jogado com força. Eu fiquei parado no lugar. Senti meu sangue esfriar lentamente. Guardei mecanicamente o acordo de divórcio. Virei-me e subi as escadas para começar a arrumar as malas. No armário, estavam pendurados de forma organizada os vestidos que comprei para Liu Huion. Casacos. Cada peça foi cuidadosamente escolhida por mim. Na estante, estava cheia de livros de ilustrações para Jia aprender a ler. Brinquedos educativos. Todos foram comprados um por um quando voltei. Vida passada. Minha vida é cheia delas.
mas esqueci de mim mesma. Esta vida. Eu quero mudar completamente. No dia seguinte, fui ao salão de cabeleireiro mais caro do centro da cidade. Quando o cabeleireiro me perguntou que estilo eu queria, olhei para o meu reflexo no espelho, com a aparência descuidada, e disse em voz baixa: corte tudo. Começar de novo. 3 horas depois, saí com o cabelo curto e arrumado. A cor do cabelo foi tingida de um suave castanho chá. Em seguida, fui ao shopping. Experimentei aquelas roupas que antes eu não ousava usar por não serem adequadas para um dono de casa. Acabei comprando um casaco leve azul claro e uma calça de trabalho preta. Quando me coloquei em frente ao espelho de corpo inteiro, quase não consegui me reconhecer. O homem no espelho parecia jovem e cheio de energia. Não havia mais nada da sombra de um dono de casa. Ao entardecer, em um restaurante Michelin, quando o garçom me conduziu para dentro, eu de repente congelei no lugar. Na mesa perto da janela, Liu Huiyuan e Jiajie Zanida estão sentados juntos. Elas estavam conversando e rindo. A família de 3 não parece muito feliz? O garçom seguiu meu olhar. Ele disse sorrindo: aquela senhora traz seu marido e filhos de vez em quando. Mãe e filha adoram o homem da casa. Isso deixa os outros com inveja. Meu coração deu uma dor aguda. Eu estava prestes a procurar um lugar longe delas. Mas Zanida é perspicaz. Ele me viu de imediato. Ele arregalou os olhos surpreso. Ele claramente não esperava que eu estivesse assim vestido. Liu Huiyuan e Jiajie também ficaram paralisadas. Esta era a primeira vez que viam esse lado de mim. Com uma roupa jovem, com um corte de cabelo renovado, ele irradiava confiança. O que você veio fazer? Depois de se assustar, Jiajie imediatamente ficou séria. Não era para você se divorciar da mamãe? Por que você está nos seguindo? Segurei o telefone com força, na palma da minha mão. Divórcio e refeições não se excluem. Eu não estou seguindo vocês. É pura coincidência. Depois de falar, eu me virei e fui embora. Não vá embora. Zanida segurou meu pulso com força. Já que nos encontramos, vamos juntos. Mas tudo isso é o que eu adoro comer. Ele olhou para Liu Huiyuan com uma expressão constrangida. Huiyuan, você tem um pouco do que o senhor lhe gosta, não tem? Liu Huiyuan franziu a testa enquanto folheava o cardápio. De repente, parou. Ela levantou os olhos para me olhar. Suas sobrancelhas se franziram levemente. O que você gosta de comer? Eu de repente quis rir. Para preparar refeições nutritivas para elas, eu comecei a aprender a cozinhar do zero. Para o cardápio da Efufu, eu pesquisei receitas e estudei novos pratos. Para a gastrite da Liu Huiyuan, eu faço sopa para o estômago todos os dias. Mas já estamos casados há 5 anos. Elas nem sabem o que eu gosto de comer. Não se preocupe com isso. Efufu interrompeu. Tio Ida, seu bife esfriou. Eu mesmo vou pedir. Eu peguei o cardápio. Pedi foie-gras à francesa e carne de boi cozida no vinho tinto. Todos são pratos de luxo que eu gosto, mas nunca pedi. Mãe e filha me olharam surpresas. E Jiajie não pôde deixar de perguntar: de onde você tirou dinheiro para comer essas coisas? Você esqueceu de escanear. Eu também sou parte da família. Há uma fortuna de bilhões em jogo. Eu disse calmamente. Antes, meu foco estava em vocês. Eu também gastei tudo em vocês, mas agora eu quero me tratar melhor. Liu Huiyuan franziu ainda mais a testa. O que você realmente quer fazer? Comer. Eu a encarei nos olhos. E então esperar o período de reflexão do divórcio acabar. Sair completamente da vida de vocês. Assim que terminei de falar, o garçom veio trazer os pratos. Mas ao chegar à mesa, escorregou. Uma panela inteira de sopa quente foi derramada sobre elas. Num piscar de olhos, observei Liu Huiyuan virar-se sem hesitar. Parou na frente de Zanida. E eu? Ninguém estava lá para proteger. O caldo quente espirrou diretamente no meu braço e peito. A pele instantaneamente queimava de dor. Eu gritei de dor instintivamente. Mas antes que eu pudesse me recuperar, Jiajie correu chorando em minha direção. Ela me empurrou para o chão. Saia do caminho. Não bloqueie a passagem. Eu caí pesadamente no chão. Meu cotovelo bateu no chão duro. A bolha queimada estourou. E começou a sangrar. Mas Efufu não me olhou nenhuma vez. Ela correu direto para Zanida. Tio Ida, como você está? Está doendo? Ela chorou de partir o coração. Suas pequenas mãos tremiam, querendo tocá-lo, mas sem coragem. Liu Huiyuan olhava fixamente para Zanida. Sua voz era incrivelmente suave. Você se queimou? Você se queimou? Deixe-me ver. Elas o cercaram. Desesperadamente começaram a examinar, limpando suavemente com um lenço, como se ele fosse um tesouro frágil. E eu estava deitado no chão. A pele do meu braço e peito já estava vermelha e inchada. Mas ninguém se virou para me olhar. Tudo é sua culpa. E Efufu de repente virou a cabeça e me encarou. Seu rostinho estava cheio de ódio.
Você é um verdadeiro desastre. Não é você quem insiste em nos seguir. Por que o tio Ida iria te dar espaço? Não daria espaço. Ele não teria se machucado. Liu Huiyuan também me lançou um olhar frio. Aquela expressão era como se estivesse olhando para um criminoso. Agora você está satisfeito? Enquanto elas ajudavam Zhang Yida a sair, Ye Fufu gritou de volta. É melhor você desaparecer para sempre. As pessoas no restaurante estavam apontando e cochichando. Alguém trouxe lenços de papel. Alguém comentava em voz baixa. Esse homem é realmente uma pena. Eu me apoiei na mesa e me levantei. As bolhas nas minhas mãos já estavam inchadas e brilhantes. Mas eu não sentia mais dor. A primeira pessoa foi para o hospital. O médico franziu a testa após o exame. A ferida está um pouco infectada. Precisava ficar internado para observação por alguns dias. Ele acenou com a cabeça. Ele fez os procedimentos de internação calmamente. Os dias no hospital. Liu Huiyuan e Ye Jiajia desapareceram como se tivessem evaporado. Não havia telefonemas. Não havia cartas. Nem mesmo um cumprimento superficial. As enfermeiras da estação de enfermagem costumavam se reunir para fofocar. No quarto VIP, aquela mãe e seu marido estavam em alta. O marido não tinha apenas uma pequena área de pele vermelha? Mãe e filha estavam tão nervosas como se estivessem em uma situação crítica. É verdade. Até para beber água, precisavam ser alimentadas pessoalmente. E ainda compraram especialmente do exterior o melhor para curar feridas. Com medo de deixar qualquer marca. No começo, eu não prestei atenção. Até aquele dia, quando fui fazer um exame no quarto VIP. A fresta da porta entreaberta. Vi a cena lá dentro. Liu Huiyuan estava sentada ao lado da cama. Seus longos dedos estavam delicadamente passando algo para Zhan. Fufu segurava um copo de água morna, esperando ansiosamente para alimentá-lo. Zhang Yida, envergonhado, disse: minha ferida está quase curada. Vão ver o Sr. Ye. Ele não está ainda em meio a um divórcio? Liu Huiyuan nem olhou para isso. O tom era frio. Ele só está usando o casamento como uma ameaça. Na verdade, ele não consegue se desapegar. Ye Jiajia também riu com escárnio. Exatamente. Ele ama tanto a mamãe quanto a mim. A vida gira em torno de nós dois. Deixando-nos. Ele só teme não conseguir viver. Zhang Yida suspirou. Talvez desta vez ele esteja realmente triste. Vocês não vão consolá-lo? Não precisa se preocupar. O tom de Liu Huiyuan é de gelar o coração. Em alguns dias ficará tudo bem. Sempre foi assim antes. No final, foi ele quem veio pedir desculpas primeiro. Eu fiquei do lado de fora da porta. As pontas dos dedos estavam pressionadas contra a palma. Na verdade, cada vez que eu fui ferido, cada concessão, cada súplica humilde, aos olhos delas, não passava de uma situação ridícula. Mas desta vez, não. Não será mais. No caminho de volta para o quarto após o exame, eu encontrei Zhang Yida no corredor. Ele me viu. Ele fez uma leve expressão. Em seguida, mostrou um sorriso gentil. Vida. Liu Huiyuan e Ye Fufu foram me comprar o almoço. Você tem tempo? Vamos conversar. Eu o olho. De repente, quero saber. O que esse homem realmente quer dizer? No grande jardim. O sol está perfeito. Zhang Yida observa a árvore frondosa. O tom é nostálgico. Eu e Liu Huiyuan éramos colegas de faculdade. Naquele momento, ela correu pela cidade para me comprar um par de tênis de edição limitada. Ela percorreu toda a cidade. Eu estou com febre. Ela ficou ao meu lado por 3 dias e 3 noites. Eu mencionei que queria comer no restaurante francês no oeste da cidade. Mas achei que era muito longe. Ela comprou o restaurante na hora, para que o chefe me atendesse em casa quando eu precisasse. Desde então, ele cozinha apenas para mim. Eu ouço em silêncio. Meu coração, no entanto, está apertado como se uma mão invisível o segurasse. Então, Liu Huiyuan não é incapaz de amar. Ela apenas não me ama. Na vida passada, vivi com ela por 50 anos. Ela nem se lembra de quando é meu aniversário. E Zhang Yida não se importa com uma pequena parte da pele. Ela fica tão nervosa como se o céu estivesse prestes a desabar. Depois, eu fui para o exterior. Nós também perdemos o contato. Até hoje. Só então nos reaproximamos. Zhang Yida percebeu que eu estava com uma expressão estranha. Um brilho de satisfação passou por seus olhos, mas não se preocupe. Nós apenas nos conhecemos. Apenas ocasionalmente comíamos algo juntos. Não me entenda mal. Controle suas emoções. Levantei lentamente os olhos para olhar para ele e a voz estava calma. Não haverá mal-entendidos. De qualquer forma, eu já pedi o divórcio. A partir de agora, vocês vão comer juntos. Viajar. Ainda casar e formar uma família. Não tem nada a ver comigo. Depois de dizer isso, eu me virei para ir embora. Mas Zhang Yida de repente estendeu a mão e me segurou. Senhor, você realmente me entendeu mal. Ouça o que eu tenho a dizer. Antes que ele terminasse de falar, ele escorregou. Seu corpo todo caiu para trás.
Ele me puxou e caímos juntos na piscina do jardim. A água gelada da piscina imediatamente cobriu minha cabeça. Eu não sei nadar. Lutei desesperadamente. A água entrou nas minhas narinas. Eu estava quase sem ar. Na minha visão embaçada, eu vi Liu Huiyuan correndo em minha direção. Ela pulou na água sem hesitar. Uma mão levou Zhang Yi embora. E Jiajia segurava um lenço de papel. Com dor no coração, limpava a água do rosto dele. Não me deu nem um olhar, enquanto eu lutava na água. Tio Ida, você está bem? Me salve. Eu gritava roucamente. Meus dedos se agarravam desesperadamente à parede da piscina. Mas Liu Huiyuan apenas me lançou um olhar frio, com um tom de satisfação. Foi você quem empurrou Ida para o gelo de propósito. Ele estava tremendo de medo. Seus lábios tremiam enquanto tentava explicar. Mas Jiajia interrompeu impacientemente. Eu vi. Foi ele. Que se dane. Ele merece isso. Uma boa alma queria vir ajudar. E Fufu até estendeu a mão para impedir. Não precisa salvá-lo. Aquele é meu pai. Ele merece. Meu coração ficou completamente frio. A água subiu até a cabeça. A sensação de asfixia tomou conta. Minha consciência foi se tornando gradualmente turva. Quando acordei, o quarto do hospital estava vazio. Apenas eu estava lá. Eu me sentei devagar. Peguei o celular. Comprei uma passagem de ida. A companhia aérea ligou para confirmar a viagem. Respondi calmamente. Parto em 7 dias. Mal terminei de falar. A porta do quarto foi empurrada. Liu Huiyuan e Jiajia estavam na porta. Me olhavam fixamente. Onde você está indo de novo? Eu olhei calmamente para as duas mulheres na porta do quarto. Disse com uma expressão tranquila. Já que estamos divorciados. Eu, claro, vou embora. Começar de novo. Liu Huiyuan e Fufu trocaram um olhar. Seus rostos estavam cheios de descrença. Estava irritante. Fufu franziu a testa impacientemente. Você não está fazendo isso só para chamar nossa atenção? Liu Huiyuan também me olhou friamente. Saber parar na hora certa. Eu não quero mais explicar. Disse de forma indiferente. Acreditem ou não, tanto faz. Elas claramente não levaram minhas palavras a sério. Liu Huiyuan ordenou diretamente. Vá pedir desculpas ao Ida. Eu a olhei. Eu não fiz nada de errado. Por que isso? O olhar de Liu Huiyuan ficou gelado. Você está me prejudicando. E ainda não sabe. De repente, ela sorriu. Sorriu até os olhos ficarem vermelhos. O que vocês pensam? Será que sempre vão favorecer o Ida? Meus sentimentos. Vocês não respondem nada. Claro. Fufu disse sem hesitar. O tio Ida é muito sábio. Abençoar. Você, que é um dono de casa que passa o dia na cozinha. O que é rico, tira o que tem. O rosto delicado dela estava cheio de desprezo. Não importa o que aconteça. Com certeza, é tudo sua culpa. Liu Huiyuan também completou friamente. Você vive desconfiando de tudo. Não respeita as regras do Ida. Comete erros e ainda se recusa a admitir. Sem educação nenhuma. Ela me lançou um olhar de desgosto. Um pai como você só vai estragar as crianças. Depois de falar, Fufu se virou e foi embora. Futai olhou para trás e me encarou. É melhor você ir se desculpar rapidamente. A porta do quarto foi fechada com força. Eu estava sentado na cama do hospital. Meu peito estava tão pesado que quase não conseguia respirar. Mas corri uma vez. Eu não chorei. Eu olhei para o sol radiante do lado de fora da janela. De repente, sorri. Eles gostam de beber. Então deixei-o ser o marido da Liu Huiyuan. Deixei-o ser o pai da Fufu. E eu? Nunca mais vou me esforçar por elas, nem que seja um pouco. Fiquei alguns dias no hospital. A ferida foi cicatrizando gradualmente. Mas ninguém veio me visitar. Eu já não me importava mais no dia em que recebi alta. Justamente era meu aniversário. Eu fiquei na porta do hospital. O sol brilhava em meu rosto. Quente, mas não ofuscante. De repente, me lembrei vida passada. Eu esperei por isso durante 50 anos inteiros. Mas Liu Huiyuan e Fufu nunca se lembraram do meu aniversário. Às vezes, eu preparava uma mesa cheia de comida com entusiasmo. Mas elas sempre voltavam tarde ou então não voltar de jeito nenhum. Mesmo que eu tenha chamado de volta pelo telefone. Ela só comeu algumas garfadas de forma superficial. Nem se deu ao trabalho de dizer feliz aniversário. Viver novamente. Eu já não espero mais por isso. Eu fui à confeitaria. Comprei um bolo de creme tamanho M para mim. Acendi as velas. Na vila deserta. Fechei os olhos suavemente. Esta vida. Viver por mim mesmo. No momento em que as velas se apagaram, a porta da vila foi repentinamente empurrada. Sempre me faz vir buscá-la. Sempre sou eu que a recebo. Vi a secretária da Liu Huiyuan parada na porta, com um sorriso formal no rosto. Me receber. Eu franzi a testa. O que foi? A aparência da secretária não mudou. Hoje é seu aniversário.
Eu hesitei, então soltei uma risada fria. Você está enganado. Não pode estar errado. O tom da secretária é firme. Hoje é 20 de maio, seu aniversário. Sempre foi um pedido especial. Eu a observei por alguns instantes. De repente, achei absurdo. Liu Huiyuan deve se lembrar do meu aniversário. Mas a atitude da secretária é certa. Até estendeu a mão para me ajudar diretamente. O carro já está esperando. Não faça o Sr. Liu esperar muito. Depois de falar, ela então usou a desculpa de que o tempo era curto e me puxou diretamente para o carro. O carro parou em frente ao salão de festas de um hotel de luxo. No momento em que abri a porta, eu fiquei atordoado. O salão inteiro estava decorado de forma bela e romântica. O lustre de cristal refletia uma luz deslumbrante. Na parede projetava-se uma imagem de Ejagia, um retrato da família de 3 pessoas, desenhado à mão. Na mesa do bolo, havia um bolo de 2 andares, requintado, com velas que tinham palavras escritas. Quando os convidados chegaram, imediatamente vieram até nós. Com sorrisos no rosto, trouxeram suas felicitações. Senhor Liu, feliz aniversário. O Sr. Liu e a pequena senhorita realmente se esforçaram. Estou tão feliz. Eu fiquei parado no lugar. Parecia um sonho. Eu olhei confuso para a secretária. Onde estão Liu Huiyuan e Efufu? A secretária respondeu sorrindo. O senhor e a senhorita já estão a caminho. Senhor, primeiro veja o presente. Dizia. Ela me entregou uma caixa de presente requintada. Zhouguoren estava fazendo barulho para eu abrir. Eu hesitei por um segundo. Levantei a tampa. Um relógio de diamante estava quietamente deitado na caixa de veludo. O diamante principal refletia uma luz deslumbrante sob a iluminação. Meu Deus! Isso não é a lágrima das estrelas que foi leiloada no mês passado? Ouvi dizer que foi vendido por uma quantia exorbitante. O Sr. Liu também mima demais o senhor. Não é de se admirar que o Sr. Liu esteja disposto a abrir mão da carreira. Se fosse eu, também estaria disposto. Sob os olhares de todos, a secretária sorriu e colocou o relógio em meu pulso. Experimente. Eu estou de pé, atordoado no segundo seguinte. O diamante frio tocou minha pele e tudo isso. É verdade? Eu quase acreditei. Mas no segundo seguinte, a porta do salão de festas foi abruptamente aberta. Quem permitiu que você usasse este relógio? A voz fria de Liu Huiyuan era como uma faca. Cortou a falsa cordialidade de forma severa. Eu me virei. Vi Liu Huiyuan, Ejagia, e também Zhang Yida. 3 pessoas estavam na porta, com expressões sombrias. Efufu veio direto em minha direção, agarrando meu relógio com força. A fivela afiada da corrente corta a pele, deixando uma mancha de sangue. Eu segurei meu pulso. A dor me acordou completamente. O que vocês estão aprontando? Minha voz tremia. Efufu me olhou com desprezo. Devia ser eu a te perguntar isso. Esta é a festa de aniversário que eu e minha mãe preparamos para o tio Ida. Quem mandou você vir? Eu fiquei atordoado. Os convidados instantaneamente ficaram em silêncio. Olharam-se uns aos outros. Liu Huiyuan falou friamente. Hoje é o aniversário do Ida. Esta festa foi preparada para ele. Eu de repente sorri. Entendi agora. A secretária cometeu um erro. Esta festa não é para mim. É verdade. Afinal, quem poderia imaginar? Aniversários no mesmo dia. Elas não escolheram me parabenizar, mas sim para parabenizar Zhang Yida. Os olhares dos convidados mudaram de admiração para compaixão. Alguém murmurou em voz baixa. Isso é tão embaraçoso. Eu respirei fundo. Virei-me e estava prestes a sair. Senhor Ye. Zhang Yida de repente parou. A voz era suave. Já que é tão coincidência, que tal celebrarmos juntos? Não olhei para trás. Não precisa. Zhang Yida imediatamente fez uma expressão de mágoa e olhou para Liu Huiyuan. Eu te ofendi de alguma forma? Ele parece não gostar muito de mim. Liu Huiyuan lançou um olhar. Ela deu alguns passos à frente e me bloqueou. O Ida gentilmente te convidou. Que cara é essa? Efufu também veio com seu jeito impulsivo. Agarrou meu pulso. Exatamente. Você não estava sempre exigindo um aniversário? Que tipo de temperamento é esse? Eu as observei. De repente, achei tudo extremamente ridículo. Eu estava reclamando sobre meu aniversário. Eu ri levemente. Quando foi que eu briguei? Liu Huiyuan franziu a testa. Pare de ser dramático. Fique. Não é um pedido. É uma ordem. Eu fechei os olhos. O mais parecido. Forçado a ficar sob os olhares de compaixão de todos. Eu estava sentado no canto, observando Liu Huiyuan e Efufu cercando Zhang Yida, cortando o bolo para ele, dando presentes. Sorrisos tão suaves que eram ofuscantes. E eu, sem tradução, parece ser uma interjeição ou som. Até a parte de cortar o bolo. Zhang Yida de repente se aproximou. Segurou minha mão de forma carinhosa. Senhor Ye, vamos cortar juntos. Eu queria retirar a mão, mas Zhang Yida segurou firme.
No segundo seguinte, sem tradução, parece ser uma interjeição ou som. A torre de champanhe ao lado foi derrubada por alguém. O copo quebrou com estrondo. A primeira reação de Liu Huiyuan foi proteger Zhang Yida. E eu, machucado por estilhaços de vidro voadores por todo o corpo, caiu pesadamente no chão. Sangue escorreu do canto da testa. Embaçou a visão. Na última consciência eu vi Liu Huiyuan e Ye Jiajia. Verifiquei nervosamente se Zhang Yida estava ferido. Eu caí em um lago de sangue e ninguém se importou. Quando acordei, a dor na testa doía surdamente. No quarto do hospital, Liu Huiyuan e Ye Jiajia estavam ao lado da cama, olhando para mim friamente. A voz de Liu Huiyuan era profunda. Aquele dia. Você está fazendo isso de propósito? Eu fiquei surpreso. Então reagiu. Que elas achavam que eu estava tentando estragar a festa de aniversário do Zhang Yida. Eu forcei um sorriso. Minha voz estava rouca. Eu conheço o Zhang Yida há tão pouco tempo. Como eu poderia saber seu aniversário para estragar? Liu Huiyuan franziu a testa. Ela claramente não acreditava. A secretária ao lado rapidamente se adiantou para explicar. Foi meu erro. Fui eu quem errou a data. Foi por isso que recebi o senhor. Só então ela aceitou essa explicação. Mas Ye Fufu ainda me olhava com desprezo. Da próxima vez, tenha mais cuidado. Não venha mais estragar a surpresa que preparamos para o tio Ida. Elas se viraram e saíram, nenhuma palavra de preocupação. Eu olhei para as costas delas, fechei meus olhos suavemente. Não haverá mais depois. Hospital. Voltar para casa. Mas não me importei mais com a mãe e a filha. Liu Huiyuan não conseguia encontrar os documentos. Ye Fufu estava insistindo para comer bolo. Eu deixei tudo com a babá. Nem mesmo olhei para elas. Mãe e filha foram completamente ignoradas por mim pela primeira vez. Eu até me senti um pouco desconfortável. Liu Huiyuan me olhou com a testa franzida. Parecia que queria dizer algo, mas no final apenas saiu com uma expressão fria. Ye Jiajia estava ainda mais irritada. Ela jogou coisas no chão de propósito na minha frente e reclamou em voz alta. Mas eu nem franzi a testa. A atmosfera em casa caiu para o ponto de congelamento, mas eu não me importei nem um pouco. Eu só queria sair logo. Até que numa certa noite, Ye Fufu estava insistindo para ir ver as estrelas cadentes. Pai, me levar para ver as estrelas cadentes. Ye Fufu puxou a minha manga, com um tom de voz como se fosse uma pequena tirana. Precisamos ir agora. Eu respondi suavemente. Seus olhos ainda estavam na mão. Você não vai me levar. Então eu vou pedir ao tio Ida para me levar. Ye Fufu ameaçou com raiva. Eu virei uma página do livro. A voz estava assustadoramente calma. Faça como quiser. Algumas horas depois, meu celular de repente tocou. Na tela, os 3 caracteres Liu Huiyuan brilhavam intensamente na escuridão. Venha imediatamente ao hospital. A voz dela era fria como gelo. Eu olhei para o relógio. 2h15 da manhã. Se não vier, as consequências são suas. O telefone foi desligado de forma brusca. Eu fiquei em silêncio por um momento. Acabei indo ao hospital. Eu não quero que isso aconteça antes do divórcio. A luz do corredor do hospital era dolorosamente ofuscante. Quando eu abri a porta do quarto, Ye Fufu estava deitada na cama do hospital. Sua panturrilha estava engessada. Havia algumas escoriações no rosto. Papai ruim. É tudo sua culpa. Assim que me viu, Ye Fufu imediatamente começou a gritar. O pequeno rosto está cheio de ressentimento. Eu fiquei paralisado no lugar. Liu Huiyuan agarrou meu pulso com força, quase me fazendo sentir que ia esmagar meus ossos. Como você conseguiu isso? Levar ela para ver estrelas cadentes no meio da noite. Se encontrar, é por conta própria. Levei-a embora. A voz dela reprimia uma forte fúria. Você sabia que ela quase morreu? Minha pupila contraiu-se abruptamente. Olhei para Ye Fufu com incredulidade. Você disse a ela. Fui eu quem te levou. Os olhos de Ye Fufu brilhavam. Chorava ainda mais intensamente. Se não for você, quem mais poderia ser? É você. Eu me tornei assim por sua causa. Minhas pontas dos dedos começaram a esfriar. Ye Jiajia. Não distorce os fatos. Foi claramente Zhang Yida quem te levou. Eu estou furioso. Queria esclarecer toda a situação. Mas no segundo seguinte, fui interrompido por Liu Huiyuan com uma voz severa. Se cometer um erro, deve culpar Ida. Seus olhos estavam cheios de desprezo. Ele nunca seria tão cruel quanto você. Ela levantou a mão e chamou o segurança. Ordenou friamente. Coloque o senhor na cela de reflexão. Sem comida por 3 dias. Quando fui levado para fora do quarto pelos seguranças, olhei para trás uma última vez. Eu estava com um sorriso no canto dos lábios. Olhos vermelhos de tanto chorar. Esse sorriso é muito complexo. Parece uma libertação. E também como desespero. Isso fez o coração de Liu Huiyuan tremer inexplicavelmente. Ye Fufu também ficou paralisado no lugar. As mãozinhas agarraram firmemente a barra da roupa da mãe, inconscientemente.
mas o mais tranquilo. Ninguém falou. Eu estava trancado em um quarto escuro. O segurança seguiu as instruções da senhorita. Entraram lá dentro cobras, ratos, insetos e formigas. Ajustaram o ar-condicionado para a temperatura mais alta. Eu me encolhi no canto. O suor encharcou minha roupa fina. Na escuridão, eu podia ouvir o sibilo da língua da cobra. O som de ratos correndo. O medo veio como uma onda. Mas eu não tinha mais forças. Esta é a pessoa que eu amei por tantos anos. E meu filho que eu criei com tanto carinho. A punição que me foi dada. 3 dias depois, quando finalmente fui solto, eu já estava tão desgastado que não parecia humano. O rosto dela não tinha um pingo de cor. Os lábios racharam a ponto de sangrar. Uma melodia suave de piano ecoava na sala de estar. Zanida estava ensinando Ejiagi a tocar. Estrelinhas. A garotinha sentava-se docemente no banco do piano. Seu rostinho estava cheio de concentração. Onde estava a mínima maldade em relação a mim? Liu Huiyun estava de pé diante da janela do chão ao teto. O sol a banhou com uma borda dourada. Ela observava as 2 pessoas diante do piano. Seus lábios tinham um sorriso suave que eu nunca tinha visto. Eu me encostei na parede. De repente achei essa cena muito engraçada. Eu já tentei desesperadamente me integrar a esta família. Mas sempre como um estranho ponto e agora. Eu estou disposto a sair. Completar totalmente a separação. O último dia do período de reflexão para o divórcio. Acordei muito cedo. Eu preparei um café da manhã farto para mim. Ovos fritos com a gema mole e dourada. Torradas crocantes. Leite quente e fumegante. Ejiagi esfregou os olhos e correu para a cozinha. O pequeno nariz coçou ponto que cheiro bom. Eu também quero comer. Eu coloquei os hashis devagar. Não tem mais. Faça para mim amanhã. E Fufu fez bico. Ordenou como se fosse algo natural. Não haverá mais depois. Minha voz é muito baixa. Como uma faca. Cortou todas as possibilidades. Ejiagi ficou paralisada. Em seguida, começou a fazer birra. Com que direito você não vai fazer para mim? Papai é malvado. Liu Huiyuan veio correndo ao ouvir. Com as sobrancelhas franzidas. Você precisa se entender com a criança. Ela me olhou de cima. Como pai, você a está intimidando. Não acha que é demais? Eu olhei para cima. Encarei seu olhar calmamente. Eu só estou dizendo a verdade. Isso também é intimidação. Liu Huiyuan ficou impressionada com a determinação em meus olhos. Estava prestes a perguntar. Ejiagi já estava puxando a mão dela em direção ao dentista. Mamãe, vamos procurar o tio Ida. Ele sabe de tudo. É muito melhor que o papai. Eu as observei pegando as chaves e se preparando para sair. Finalmente abriu a boca. Hoje é o último dia do período de reflexão para o divórcio. Você não vai comigo pegar o certificado de divórcio? Iefu interrompeu minha fala. Mamãe, rápido. Ao mesmo tempo, o telefone de Zanida tocou na hora certa. Fumaça. Fu disse antes que queria comer tiramisu. Eu acabei de aprender a fazer com a tia. Vocês querem experimentar? Os olhos e sobrancelhas de Liu Huiyuan suavizaram instantaneamente. Nós subimos até. Ela nem olhou para mim. Segurando a mão de Iefu, saiu apressadamente. Um momento na mansão. Eu sorri ironicamente. Parece que este certificado de divórcio, só eu poderei ir buscá-lo. No cartório, o funcionário me entregou 2 certificados de divórcio. A mulher não veio, ela está ocupada. Eu sorri levemente. Coloquei um dos livros na bolsa. Voltei para casa. Deixei o outro certificado de divórcio na mesa de centro da sala. Depois, peguei a mala que já estava arrumada. E saí deste lar onde vivi por 10 anos sem olhar para trás. No caminho para o aeroporto, eu olhei pela janela para a paisagem que passava rapidamente. De repente, lembrei da cena antes de morrer na vida passada. Eu estava deitada na cama do hospital. Liu Huiyuan e Ejiagi estavam ao redor de Zanida. Nem sequer olhou para mim pela última vez. E nesta vida, eu quero começar uma nova vida. Não ser marido de ninguém, não ser pai de ninguém. Apenas sendo eu mesma. Quando Liu Huiyuan voltou para a mansão, o céu já estava escuro. A sala estava silenciosa. Não havia o cheiro familiar da comida. E não havia meu reflexo subindo. Ela franziu a testa. Jogou o casaco no sofá sem jeito. Com uma voz fria. E Elianshin? Ninguém respondeu. As sobrancelhas de Liu Huiyuan se franziram ainda mais. Ela caminhou rapidamente em direção à cozinha. Mas descobriu que não havia ninguém lá dentro. A cozinha estava deserta. Nem uma xícara de água quente sequer. Onde estão as pessoas? Ela murmurou um xingamento. Virar-se e subir as escadas. A porta do quarto estava entreaberta. Ela empurrou a porta e entrou. Pensou que veria eu sentado calmamente na beira da cama organizando as roupas. Mas o quarto estava vazio. A cama estava arrumada como se um amante tivesse saído. A porta do guarda-roupa estava meio aberta. Ela foi até lá. Descobriu que metade das minhas roupas havia sumido.
Restavam apenas algumas peças de roupas de casa em cores sólidas penduradas sozinhas. Seu coração disparou. Uma irritação inexplicável subiu à tona. O que está acontecendo de novo? Ela soltou uma risada fria. Virou-se e caminhou em direção ao escritório. Mas parou abruptamente ao passar pela mesa de café. Um certificado de divórcio de cor vermelha escura estava ali, quieto. Era um bilhete com uma caligrafia bem feita. O período de reflexão já havia terminado. O certificado de divórcio já foi retirado. A partir daqui, você e eu, estamos quites. As pupilas de Liu Huiyuan se contraíram de repente. Ela pegou rapidamente o certificado de divórcio e o abriu. Nele estava claramente impresso o meu nome. E o selo do cartório. Ele realmente teve a coragem. Os dedos dela se apertaram inconscientemente. As juntas dos dedos ficaram brancas. O certificado de divórcio estava amassado. Ela fixou o olhar naquela linha de texto. O peito parecia estar apertado por algo. A respiração se tornou difícil. Mas no segundo seguinte, ela forçou-se a se acalmar novamente. Um sorriso irônico surgiu nos cantos de sua boca. Fazendo pose, ela friamente jogou o certificado de divórcio de volta na mesa de centro. Em menos de 3 dias, ele voltará chorando pedindo para reatar o casamento. Ela se virou e foi em direção ao banheiro. Mas aquela irritação inexplicável em seu coração não a deixava em paz. Na manhã seguinte, o choro de Ejagia quebrou a tranquilidade da mansão. Eu não quero isso. Eu quero o ovo frito que o papai faz. A menina chutou a cadeira ao lado da mesa. No prato à sua frente, havia um ovo queimado feito por Zanida. As bordas carbonizadas exalavam um cheiro de queimado. Zanida estava paralisado, sem saber o que fazer, ao lado. O tio está fazendo isso pela primeira vez. Na próxima vez, com certeza será melhor. O que você fez está horrível. E Fufu pegou a caixa e a jogou com força no chão. Os pratos se despedaçaram. Eu quero o papai. Para onde o papai foi? Liu Huiyuan estava com dor de cabeça por causa do barulho. Ela colocou o copo de café para baixo. Disse com frieza. E Fufu, cale a boca. E Fufu ficou assustado com o olhar da mãe. O ressentimento e a raiva a deixaram ainda mais controlada e furiosa. Mamãe, o papai não vai voltar? Por que ele ainda não voltou? Os dedos de Liu Huiyuan se apertaram levemente. O café dentro da xícara balançou. Algumas gotas espirraram de volta. Ela olhou para baixo, observando a bagunça. De repente, percebeu. Nos tempos antigos, eu sempre pegava lenços umedecidos na hora. Até mesmo preparava roupas de troca com antecedência. Problemas de visão. As pessoas se importariam com ela. Ela franziu a testa, irritada. Ela disse a Zanida. Deixe que a pessoa faça. Zanida mordeu os lábios. Ele disse em voz baixa como fumaça. O senhor realmente não vai voltar? Não vai. Eu vou falar com ele. Liu Huiyuan zombou friamente. Ele voltará para me implorar mais cedo ou mais tarde. Mas, apesar disso, seu olhar, no entanto, se dirigiu inconscientemente para a escada, como se estivesse esperando a aparição de uma figura. Nos dias seguintes, a casa dos Liu ficou completamente bagunçada. As roupas de Liu Huiyuan não estavam mais passadas. A pessoa responsável pela tarefa de Fufu verificou. O professor ligou para questionar. Na mesa, não havia mais comida quente. Em vez disso, havia as caixas de plástico de comida para a viagem. Zanida tentou assumir meu trabalho. Mas ele não consegue nem distinguir os botões da máquina de lavar. As roupas de alta costura de Liu Huiyuan encolheram por causa dele. O uniforme de Fufu ficou manchado de outras cores. Huiyuan, eu realmente fiz o meu melhor. Zanida ainda tinha uma expressão inocente. Liu Huiyuan olhou para ele. De repente, sentiu uma irritação imensa. Quando eu estava aqui antes, a casa estava sempre em ordem. Cada uma de suas saias era impecável. No caderno de tarefas de Ejagia sempre havia marcas das minhas correções. Até mesmo os aniversários dos pais dela. Eu sempre preparava os presentes com antecedência. Mas agora, tudo está uma bagunça. Alguns dias depois, Liu Huiyuan finalmente não aguentou mais. Ela varreu os documentos da mesa para o chão e gritou para a assistente. Traga ele Anshin de volta para mim. A assistente perguntou timidamente. Presidente Liu. Você quer dizer? Senhor. Se não, quem mais? O olhar de Liu Huiyuan era aterradoramente pesado. Volte quando se cansar de brincar. Eu não tenho paciência para esperar ele fazer birra. Depois que o assistente saiu, ela se sentou à mesa, apoiando a testa. Pela primeira vez percebi que talvez eu realmente não voltasse. E tudo isso foi causado por ela mesma. Deixando meu lar, aluguei um apartamento sozinha em uma nova cidade, nem muito grande nem muito pequeno, mas o suficiente para eu viver. Decidi viver esta vida para mim mesma. Retomei o curso de design de moda que gostava na faculdade. A herança que recebi após o divórcio é suficiente para eu recomeçar. Eu me inscrevi sem hesitar no
curso de design de moda mais renomado do centro da cidade. De volta à fúria. O lápis fazia um som suave no papel. Eu me concentrei em esboçar as dobras da saia. Eu não percebi que estava suja. Justo quando me levantei para pegar as tintas. Não havia ninguém. O café se derramou sobre meu esboço. Desculpe. Uma voz suave veio de seu lado. Eu levantei a cabeça. Olhos cheios de desculpas me encararam. A pessoa vestia um moletom cinza claro. O olhar estava fixo, mas na mão, segurava uma xícara de café derramado. O líquido marrom escuro escorria pela borda da mesa, e manchou exatamente o design que eu acabará de finalizar. Instintivamente, estendi a mão para salvar, mas só toquei em um rascunho molhado. Não tem problema. A pessoa imediatamente pegou um lenço de papel e pressionou sobre a mancha. As sobrancelhas estavam franzidas. Eu acabei de notar sua mesa. Sim, é o trabalho. Eu olhei para o design arruinado. Ela parecia pesarosa, mas ainda assim estava disposta. Não tem problema. Eu vou refazer uma cópia. Eu vou te compensar. A mulher parecia culpada. Ela limpava cuidadosamente a mancha. Mas no segundo seguinte, ela ainda podia ver as linhas não completamente cobertas. De repente, ela falou suavemente. Espere. Ela começou a remover a parte manchada. Este corte tem um pensamento muito especial. É a sua própria ideia? Eu só não esperava que a outra parte percebesse meu design intencional. Este design realmente usou muita criatividade. Mas os outros alunos da turma disseram que eu era muito conservador. Você percebeu? Não consegui evitar de olhar para ela mais uma vez. Ela sorriu. Ela tirou um cartão de visita da bolsa e me entregou. Não me apresentei antes. Sou a instrutora convidada de hoje, Zining. Como compensação, se você não se importar, posso te ajudar a entrar em contato com fornecedores de tecidos profissionais, ou qualquer ajuda que você precisar quando recebi o cartão de visita. Notei que havia uma pequena mancha de tinta na parte da mão dela. Não esperava que eu pudesse ser tão bom. Encontrar essa professora que sempre admirei. Então, isso é. Obrigado. Se precisar, pode me ligar a qualquer momento. Zining sorriu para mim. Depois, ela saiu e voltou. Mas não esperava. A segunda vez que me encontrei com ela foi tão rápida. Próxima vez. Na primeira reunião de avaliação de trabalhos da turma de design. Minha coleção de ternos reformulados foi projetada no centro da tela. A combinação de cores está muito pesada. O avaliador principal franziu a testa. Precisamos de um impacto visual mais forte. Eu apertei a caneta com força. Estava prestes a falar. Mas uma voz feminina clara e familiar veio da última fila. Eu, na verdade, acho que essa escolha de cores tem muita atenção. Zining se levantou. Ela tocou levemente os detalhes do meu desenho com a ponta dos dedos. Ela apontou os aspectos que mereciam destaque. Com razão e fundamento. O local ficou em silêncio por um momento. Todos concordaram com a opinião dela. O avaliador principal tossiu 2 vezes, constrangido. No final, ele me deu a maior nota da turma. Após a aula, Bai Ning me parou no corredor. Seu trabalho é realmente único. Eu admiro você. Ela inclinou levemente a cabeça enquanto falava. Havia um aroma de tinta com notas de pin em seu corpo. No momento seguinte, eu, inexplicavelmente, tirei o tablet. As 2 pessoas ficaram em frente à janela do chão ao teto discutindo por 1 hora. Até que o sol poente alongou as sombras. Na próxima semana, haverá uma exposição especial no Museu de Arte da cidade. No momento da despedida, Zining parecia levantar o assunto de forma casual. Se você estiver interessado, eu tenho um ingresso extra aqui. Senti a ponta da orelha ficar um pouco vermelha. De repente sorriu. Meu celular começou a vibrar. Uma nova notificação apareceu na tela. Era o link da exposição que Bai Ning acabará de enviar, incluindo uma frase. Seu design me lembrou muitas obras de mestres. Silencioso, mas cheio de vida. Força. Acredito que você vai melhorar cada vez mais. Janela. As árvores de plátano da primavera começaram a brotar. Eu olhei repetidamente aquela mensagem, sentindo que minha vida também estava melhorando gradualmente. Desde que eu saí, ZHNG da estava tentando agradar. Foi a primeira vez que ele tentou cozinhar sob meu chapéu. Na cozinha da vila da família Lee, ZHNG da estava usando um avental. Ele estava mexendo as costelas na panela de forma atrapalhada. Coquetel. Molho de soja. Ele estava seguindo a receita no celular. Gotículas de suor começaram a aparecer em sua testa. E Fufu estava sentado à mesa, balançando os limites, olhando fixamente para ele. Tio Zan. Mamãe costumava fazer isso antes. Já vai ficar pronto. Zan Ida forçou um sorriso. A expressão ao se virar era extremamente impaciente. Como era de se esperar. Justo ao se virar, ele acabou derrubando o recipiente de temperos. Um líquido marrom escuro foi jogado na panela. Em sua confusão, ele pegou o pó colorido e despejou dentro. Durante a refeição,
E Jia franziu a testa. Não estava gostoso nem um pouco. Eu não quero mais comer. Eu quero comer o que papai fez. Ela estava fazendo birra em casa. Zanida estava mordendo os dentes com força. Não havia o que fazer. Teve que jogar toda a comida fora. Mas naquela noite, Fufu acabou tendo febre e vomitando devido à intoxicação alimentar. O motorista e o mordomo rapidamente levaram a criança ao hospital. Fufu estava encolhida na cama do hospital, a testa estava quente. As mãozinhas seguravam a borda do cobertor. O médico tirou o estetoscópio. O tom era severo. Gastroenterite aguda, causada por intoxicação alimentar. A criança ainda é pequena. A dieta deve ser especialmente cuidadosa. Zanida estava de pé ao lado, pálido como ouro. Ele forçou um sorriso. Desculpe, médico. Foi minha falta de atenção. Eu quero papai. Jia soluçava sonolenta. As lágrimas escorriam pelo rosto. Costelinhas agridoce que o papai fez. Não vai me machucar. O sorriso de Zanida congelou no rosto. As unhas cravadas na palma da mão. Nesse momento, Liu Hui, que havia terminado a reunião, apressou-se a chegar. Ela empurrou a porta e entrou. Seu rosto mostrava impaciência e cansaço. Ela olhou para a filha na cama do hospital. E então olhou para Zanida. Voz grave. O que está acontecendo? Eu só queria fazer para ela as costelinhas agridoce que ela adora. A voz de Zanida foi diminuindo cada vez mais. Os dedos torciam inconscientemente a barra da roupa. Talvez os temperos tenham sido colocados errados. Liu Huiyuan não disse nada. Apenas se aproximou da cama doente. Estendeu a mão e tocou a testa de Jia. A temperatura escaldante fez com que ela franzisse a testa. Quando Lianshin estava aqui antes. Nunca aconteceu algo assim. Ela disse friamente. Zanida levantou a cabeça abruptamente. Um traço de constrangimento e raiva passou por seus olhos. Mas logo baixou os cílios. Desculpe, Huiyuan. Fui eu que quis ajudar você demais. Recentemente, devido a compromissos sociais. Frequentemente até 2 ou 3 da manhã. Huiyuan voltou para a mansão. Estava tudo escuro. Sem a luz familiar. E sem o calor do vinho. Ela estava parada na entrada. Em um momento de distração, parecia verme saindo da cozinha. Com um copo de água morna na mão. Disse suavemente. Estou de volta. Mas no segundo seguinte, a sombra desapareceu. Huiyuan. Zanida desceu do segundo andar. Ele ainda estava vestindo um pijama. Seus olhos estavam sonolentos. Você bebeu. Tive um compromisso social. Vá me trazer um copo de água. Ao ouvir isso, ele correu para a cozinha. Momentos depois, ele voltou com um copo de água gelada. As pontas dos dedos ainda estavam molhadas com gotas de água não secas. Liu Huiyuan pegou o copo. A sensação fria fez com que ela franzisse levemente a testa. Por que está frio? Zanida ficou surpreso. Em seguida, ele ficou um pouco nervoso. Eu esqueci de ferver a água. Liu Huiyuan de repente se lembrou. Antes, não importava quão tarde voltasse para casa. Sempre havia um copo de água morna na mesa de café. Se ela ficasse bêbada, eu ainda traria silenciosamente uma sopa para desintoxicar. Até as roupas que ela usaria no dia seguinte estariam penduradas antecipadamente atrás da porta do banheiro. Ela não disse nada. Virou-se e caminhou em direção ao escritório. Sentou-se na cadeira de escritório. Seu olhar percorreu a mesa. Liu Huiyuan observou os cubos de gelo balançando no copo. Uma pergunta estranha surgiu em seu peito. Antigamente, eu sempre organizava os documentos dela com antecedência. Tudo estava em ordem. Mas agora, olhando para a mesa cheia de papéis desordenados, ela massageou as têmporas. De repente, sentiu uma irritação imensa. Na manhã seguinte, Liu Huiyuan descobriu que Zanida estava organizando o escritório. Mas ele colocou todos os documentos importantes no lugar errado. Ela finalmente não conseguiu se conter e o repreendeu com raiva. Como você não consegue fazer nem isso direito? Zanida estava parado na porta. Seu rosto estava pálido. Eu só queria ajudar. Sua voz tremia. Eu vi que o senhor Ye costumava ser assim. E Lianshin faria. Liu Huiyuan deu uma risada fria. Seus olhos estavam cheios de sarcasmo. Você e ele não podem ser comparados. Zanida levantou a cabeça. A injustiça em seus olhos instantaneamente se transformou em rancor. Por mais que ele seja bom, não é mais assim agora? Ele cerrou os dentes. Sua voz estava tão baixa que quase não se podia ouvir. Foi você quem o empurrou para longe com suas próprias mãos. Depois de falar, ele voltou sozinho para o quarto. Ele bateu a porta com força. Os olhos de Liu Huiyuan se contraíram. Os documentos em suas mãos ficaram amassados. É verdade. Se não fosse por elas me obrigarem a sair pessoalmente, como eu poderia me permitir ir embora? Liu Huiyuan desceu do andar de cima. A camisa ainda estava manchada de café. A boca ainda estava manchada de sangue. Esta manhã não havia roupas que eu tivesse passado a ferro. Ela só conseguiu pegar uma roupa velha e enrugada.
A velha babá estava parada na porta da cozinha. Ela suspirou em silêncio. Esta casa finalmente começou a pagar o preço por me perder. Liu Huyan enviou pessoas para procurar meu paradeiro por muitos dias, mas não houve notícias por muito tempo. Ela não se conformava. Ela até mudou a empresa. Todos estavam à procura de meu paradeiro. Até este dia. O assistente de Liu Huyan estava sentado em um café lidando com documentos. Quando levantou a cabeça, um programa de arte estava sendo exibido na televisão. O programa de entrevistas chamou sua atenção. Quando a câmera passou pela plateia, um rosto familiar passou rapidamente. O assistente levantou-se abruptamente. O café estava misturado com cloro. Senhor! Ela imediatamente pegou o celular e fotografou a tela. Na imagem, eu estava vestindo uma roupa branca simples. Estava concentrada, olhando para baixo, anotando algo. E sentado ao meu lado, era aquela famosa professora nacional, Bai Ningbin. Ele fazenda design na cidade 5. Liu Huyan olhou fixamente para a foto que o assistente lhe entregou. Seu olhar era obscuro e indefinido. Sim. Além disso, o assistente hesitou por um momento. O senhor parecia estar muito próximo da professora. Os dedos de Liu Huyan se apertaram sobre a foto. Claramente ele tem uma casa, mas não volta. Com tantas boas condições, vai para outra cidade fazer design. O que ele está realmente pensando? Após um tempo, ela ordenou friamente. Vá comprar o mais recente conjunto de design disponível no mercado. E também aquele conjunto de canetas feitas à mão na Itália. Enviar para o senhor, já que ele não quer voltar. Liu Huyan tenta agradá-lo, para que ele saiba como ela é boa. Naquela tarde, o presente caro foi cuidadosamente embalado. Foi entregue na porta do meu apartamento. Eu acabei de voltar da aula. Ao ver a caixa de presente na porta, as sobrancelhas se franziram levemente, sem entender o porquê. Eu abri e olhei para o entregador. Reconheci o endereço e o nome familiares. Em seguida, fechei. O entregador disse de forma indiferente: por favor, volte. Mas isso foi um pedido especial do Sr. Liu. Nós já estamos divorciados. Eu a interrompi. Problemas? Volte. Por favor, diga a ela que não precisa mais entrar em contato. Naquela noite, Liu Huyan estava em pé diante da janela do chão ao teto. Sua voz era fria como gelo. Ele recusou a entrega. O assistente olhou para baixo. Sim, o senhor também disse que vocês já estão divorciados, para que você não entre mais em contato. Liu Huyan de repente jogou a caneta que estava em sua mão contra a parede, deixando uma marca na parede como uma ferida. Como uma ferida horrenda. A porta do escritório foi empurrada suavemente. Zhang Yi entrou segurando uma xícara de chá vermelho. Ele disse para confortá-la. Yan ficou irritada. Tome um pouco de chá. Liu Huyan não respondeu. Apenas disse friamente. Isso não tem nada a ver com você. O sorriso de Zhang Yi congelou. Ele ainda não desistiu. Ele colocou a xícara de chá na mesa. Suspirou de propósito. O senhor realmente é assim. Acabou de se divorciar e já está tão próximo de outra mulher. Não pode ser que já estava tudo planejado, não é? Ele a olhou com expectativa, esperando que ela concordasse como de costume, mas desta vez, Huyan ficou em silêncio. Ela se lembrou de como eu costumava acordar todas as madrugadas, para passar suas camisas. Lembrando-me de como eu ficava acordado esperando ela voltar de seus compromissos, com um olhar cansado. Lembrando-me do sorriso que eu mantinha enquanto suportava a teimosia de Ifufu. Ela de repente falou de volta. Sua voz estava rouca. Ele não é esse tipo de pessoa. Zhang Yi regalou os olhos em incredulidade. Suas unhas estavam profundamente cravadas em sua palma. A noite estava silenciosa. Zhang Yi estava sentado sozinho no quarto de hóspedes. O espelho em frente. Seu rosto estava distorcido pela inveja. Com que direito? Ele segurava o celular com força. Eu gastei tanta energia. Mas não é páreo para aquele homem. Ele pegou o celular. Encontrou a foto que o detetive particular tirou de mim. Zining rindo e conversando no café. Um brilho de raiva passou por seus olhos. No café da manhã do dia seguinte, ele acidentalmente deixou cair o celular na frente de Liu Huyan. Ele fingiu estar nervoso enquanto pegava. A tela, no entanto, parou exatamente naquela foto. O olhar de Liu Huyan congelou instantaneamente. Na foto, eu estava vestindo um moletom azul claro que ele nunca tinha visto. Sorriso radiante como o sol da manhã. E aquela mulher chamada Bai Ning estava gentilmente empurrando uma xícara de café para mim. Zhang Yi observava sua expressão. Ele suspirou suavemente. O senhor lhe parece estar se saindo muito bem. Já tem uma nova paixão tão rápido. Eu disse, com a voz rouca, Liu Huyan, com uma determinação contida, não mencione mais ele. Zhang Yi ficou assustado com seu olhar e finalmente se calou. Mas quando ele olhou para baixo, um sorriso de triunfo curvou seus lábios. Naquela noite, Liu Huyan estava sozinha na varanda.
O copo de uísque em sua mão refletia a luz fria da lua. Ele de repente se lembrou do casamento. Eu perguntaria a ele, você realmente se importa? Naquela época, ele virou o rosto impacientemente. Achou que eu estava sendo irracional novamente. Mas agora, ele percebeu que realmente não conseguia responder. Anos de casamento. Ele nunca realmente conheceu. O vento da noite soprava. Ele ergueu a cabeça e bebeu o uísque até o fim. Mas não conseguia apagar a inquietação inexplicável em seu coração. As luzes da cidade ao longe ainda brilhavam intensamente. Entre elas, uma luz nunca mais brilharia para ele. Nos dias em que não estive aqui, ninguém buscava Eiji na escola. Liu Huyan estava sempre ocupada com o trabalho. Zhang Yida só sabia jogar videogame o dia todo. Essa responsabilidade foi passada ao motorista, apenas por respeito a ele. Parecia cada vez menos disposta a ir à escola. Nesse dia, Eiji estava de pé na porta do jardim de infância com sua mochilinha. Seus olhos estavam vermelhos. Sua expressão era de mágoa e teimosia. Algumas crianças o cercavam, apontando e comentando. Risadas cruéis ecoavam. Eiji não tinha pai. Um menino gordinho fez uma careta. Minha mãe disse que o pai dele não o queria mais. Você está falando bobagens. E Eiji se lançou para cima dele. E começou a brigar com aquele menino. O barulho da briga ficou cada vez mais alto. O professor finalmente chegou. Ele rapidamente separou as duas crianças. Nesse dia, Liu Huyan foi chamada pela primeira vez pelo professor. Ele estava em uma reunião quando recebeu a ligação do professor para buscar a filha. Ao ouvir que sua filha havia sido intimidada, sua raiva não pôde mais ser contida. Ele mandou o segurança parar o trabalho dos pais daquele garotinho gordinho. Ele se vingou pela filha. Mas a questão mais importante ainda não foi resolvida. Eu realmente não voltarei mais. No carro a caminho de casa, Eiji estava encolhida no banco de trás. As lágrimas encharcaram seu casaco. Liu Huyan olhou para a filha pelo retrovisor. Os dedos que seguravam o volante estavam brancos. Eiji puxou a mãe para olhar para ela. Vamos procurar o papai, tudo bem? Mas a mulher no banco do motorista não disse nada. Na entrada da faculdade de design ao entardecer do dia seguinte, as folhas de plátano caíam suavemente. Liu Huyan segurava Eiji do outro lado da rua, observando a silhueta que saía pela porta de vidro. Eu estava vestindo um casaco preto. Meus cabelos curtos balançavam suavemente a cada passo. A mulher ao meu lado, com aparência mística, falava algo com a cabeça baixa. Seus olhos e sobrancelhas eram suaves e sorridentes. E ao ouvir, eu também sorri de repente. Liu Hui. Há quanto tempo não a via sorrir tão feliz? Papai, Eiji estava nos braços da mãe. Atravessou a rua como um foguete. Fui atingido de forma abrupta. Olhei para baixo e encontrei o rosto choroso da minha filha. Eiji segurava minhas pernas com força. Com o nariz escorrendo e lágrimas, tudo sujou minha calça jeans. Eu errei. Papai, eu nunca mais vou dizer que te odeio. Você pode voltar, por favor? Os estudantes que passavam olhavam curiosamente. Baining, atenta, deu um passo para trás para não atrapalhar, mas viu que eu me agachei lentamente. Eu usei um lenço para limpar suavemente as lágrimas de Eiji. Minha voz estava calma e serena. Gigi, papai agora tem sua própria vida. Eu não vou voltar mais. Você e sua mãe precisam ficar bem. Depois de dizer isso, o pequeno rosto de Eiji instantaneamente assumiu uma expressão de mágoa. Liu Hui, em algum momento, já estava na minha frente. Ela olhou para a marca do meu anel de casamento que havia desaparecido do meu dedo anelar. De repente, Li Anshin agarrou meu pulso. Você já se divertiu o suficiente? A criança ainda é tão pequena. Como você pode ser tão cruel? Eu definitivamente não concordo com o divórcio. Você vai voltar comigo. Ao ver isso, Baining franziu a testa. Sem deixar rastros, ela deu um passo e caiu na minha frente. Sua voz suave tinha uma força irresistível. Esta senhora. Por favor, respeite o vereador Lie. Liu Huyan tinha os olhos cheios de sangue. Os músculos sob as mangas do terno estavam tensos. Isso é um assunto da nossa família. Não é da sua conta, forasteiro. Eu empurrei suavemente a família e em direção a Bai Ningbin. Coloquei-me diretamente entre os dois. Eu olhei para minha esposa. A voz era muito suave. Mas isso fez Liu Huyan parecer ter levado um choque. Legalmente, já não somos mais uma família. O Sr. Liu, pessoas importantes costumam esquecer as coisas. Preciso lembrá-lo de quem assinou o divórcio. Ele olhou para meus olhos calmos. De repente, percebeu que meu olhar era tão estranho. Aquele homem que antes estava cheio dele. Agora, tudo desapareceu. A criança precisa de um pai. Ele fez sua última luta com a voz embargada. Eu me agachei para arrumar as roupas de Eiji. Eu o empurrei para perto de Liu Huyan. Então, por favor, Sr. Liu, encontre um novo pai para a criança. Na madrugada, a mansão da família Liu estava cheia de garrafas de vinho vazias.
Liu Huin desabou no sofá. Ela encarava o certificado de divórcio na mesa de centro. O álcool queimava sua garganta. Ele inconscientemente se lembrou de quando Bai Ning me protegia durante o dia. Eu instintivamente agarrei a pequena fenda na roupa dela. Esse era um hábito que eu só tinha quando estava nervoso. Na verdade, levou apenas um mês para que alguém ocupasse seu lugar de anos. Um trovão estrondou do lado de fora. Iluminou os documentos amassados que ele segurava. A foto dos dois sorrindo. O uísque foi lançado com força contra a parede. O líquido âmbar escorreu, como uma dança tardia. Com o Liu Hui não voltando para casa por vários dias seguidos, Zhang Yida também me odiava ainda mais. Todos os dias. Ele cuidava sozinho daquela criança irritante, e Gigi. E ele nunca atendia as ligações para Liu Hui. Ele não se conforma. Depois de tanto esforço para entrar nesta casa, ele é ignorado. Ele precisa encontrar uma maneira de me fazer desaparecer completamente. Zhang Yida está parado na esquina do corredor da faculdade de design. Ele observa fixamente minha figura ocupada no estúdio. Estou organizando as obras para a competição. Um vestido. Um conjunto de vestidos que combina bordados tradicionais com cortes modernos. As costuras delicadas na barra da saia brilham com um brilho sutil sob a luz. Daqui a 2 dias, esta obra será enviada para a seleção do concurso internacional de design. As unhas de Zhang Yida cravarão-se profundamente em sua palma. Como ele tem a audácia de olhar meu perfil concentrado. Uma sombra sinistra passou por seus olhos. Ele não passa de um homem fênix abandonado. E ainda assim, se acha digno de tudo isso. Aproveitando o intervalo do almoço, quando não há ninguém, ele se esgueira para dentro do estúdio. Finge esbarrar acidentalmente na mesa de trabalho. Joga a tinta que estava em sua mão em Li Fukun. O que você está fazendo? Uma voz feminina fria coou atrás dele. Zhang Yida se virou. Ele encontrou o olhar afiado de Bai Ningbin. Sua mão tremeu. Ele derramou toda a tinta em sua saia. Desculpe, eu vou te ajudar a limpar. Ele apressadamente puxou um lenço de papel. Mas ele esfregou com força de propósito. Os fios do bordado mostraram várias rachaduras visíveis. Olhando para seu olhar indiferente, Zhang Yida ficou um pouco nervoso. Ele explicou que foi sem querer. Bai Ningbin soltou uma risada fria. Ela segurou seu pulso firmemente. Ela olhou para a câmera de segurança no canto da parede. Eu acho que a gravação vai nos dizer se isso foi realmente um acidente. O rosto dele ficou repentinamente pálido. Na sala de reuniões da faculdade de design, Zhang Yida estava sentado na cadeira com o rosto pálido. À sua frente, a gravação da câmera estava em loop. Ele entrou sorrateiramente no estúdio. Ele jogou tinta de propósito sobre o que estava lá. Até usou as unhas para puxar maldosamente o bordado. Isso não é verdade. Observando os olhares de desprezo das pessoas ao redor, o rosto de ZHNG Yida ficou pálido. Você está me armando, não é? Os estudantes ao redor cochichavam. Eu fiquei de pé ao lado, observando calmamente aquele homem que um dia me causou tanta dor. Um homem insuportável. Eu nunca pensei que você faria um noivado assim. Eu já saí como você queria. Por que você ainda está me segurando? Olhando para os olhares de desprezo ao meu redor, o rosto de Zhang Yida ficou pálido. Pegou a bolsa e saiu pela porta. Essa história logo chegou aos ouvidos de Liu Hui. Escritório do presidente do grupo Liu à meia-noite. Liu Hui. A tela do computador à sua frente piscava com as gravações de vigilância. Isso é o sistema de monitoramento que ele instalou para me vigiar. E que foi instalado em casa. Neste momento, revelava a cruel verdade, ponto a ponto. Na cena, Zhang Yida finge acidentalmente derrubar a tigela de sopa. Mas a mão que ficou queimada foi a minha. Zhang Yida diz casualmente. O tempo das folhas caídas é incerto. Isso me levou a ser acusado por toda a família. Quando Zhang Yida chora de forma injustiçada, um sorriso de triunfo curvou seus lábios. Os dedos de Liu Hui tremiam levemente. Na verdade, ele sempre se fez de desentendido. O que o deixou ainda mais chocado foi, na verdade, todos esses anos, eu sempre estive me dedicando por esta família. Há 3 anos, na crise de fluxo de caixa da empresa, eu acabei vendendo secretamente a herança deixada pelos meus pais, para garantir o preenchimento. E naquele momento, ele estava. Zhang Yida estava fazendo um escândalo sobre uma suposta crise cardíaca. Sentado no exterior, acompanhando. O peso da mesa caiu pesadamente sobre a mesa de escritório. A caneta rolou para o chão. A mansão da família Liu estava iluminada. Zhang Yida, ao ouvir o som da porta se abrindo, imediatamente foi ao encontro como fumaça. Por que você só voltou agora? A partir de hoje, você ficará no quarto de hóspedes e não poderá sair. A voz de Liu Hui era fria como gelo. ZHNG Yida ficará no lugar. O que você quer dizer? Precisa que eu mostre as gravações de segurança para você? Liu Hui jogou o pendrive e os documentos na mesa de centro. Ou podemos conversar sobre o que você tem feito nos últimos anos.
Apenas deu uma olhada nos documentos sobre a mesa. O rosto de ZHNG instantaneamente ficou pálido. De repente, ele gritou com um tom de injustiça: Liu Hui, você ainda está pensando naquele homem? Desde que ele foi embora, você não me olhou nos olhos uma única vez. Assistindo ao seu grito angustiante, Liu Hui não se moveu nem um pouco. Ele olhou para baixo, observando aquele que costumava achar um homem bondoso. De repente, sentiu-se extremamente estranho. O segurança se virou e caminhou em direção à escada. Preparei-o e coloquei-o dentro. Sem a minha permissão, você não pode sair. O grito de ZHNG ecoou atrás dele. Mas ele já não queria mais ouvir. Para tentar recuperar o consultor, Liu Hui passa o dia todo imersa na empresa. Mas o que ele enfrenta são obstáculos repetidos. E nos dias em que ele não está em casa, isso permite que Zhang Yida, já irritado por estar em confinamento, encontre uma oportunidade. Ele veio para esta casa apenas para fingir ser gentil. Agora que o dono não está, ele nem mesmo quer interpretar seu papel. Sempre que Eiji chora ou não faz o que ele quer, Zhang Yida puxa bruscamente o braço de Eiji. Suas unhas cravaram fundo na pele delicada dela. Por que você está chorando? Ele a repreende em um tom baixo. Seu rosto se contorceu em uma expressão maliciosa. Você acha que seu pai ainda voltará para te salvar? Ele já não te quer mais. Eiji mordeu os lábios e não ousou fazer nenhum som. As lágrimas giram em seus olhos. Zhang Yida soltou uma risada fria. Ele segurou sua orelha e deu um puxão forte. Assim, não deixará evidências claras. E pode fazer a criança tremer de dor. Vá pegar meu chinelo. Ele soltou a mão e admirou as costas da criança. Quando Eiji voltou segurando o chinelo, ele então derrubou propositalmente o copo de água. Com suas mãos desajeitadas, limpou tudo. Eiji se ajoelhou no chão e usou a manga para limpar. A água de repente escorregou entre os dedos. Zhang Yida. O salto baixo do sapato de couro girou lentamente sobre seu dorso da mão. Mas a voz era extraordinariamente suave. Na próxima vez que você se atrever a contar segredos para sua mãe, eu vou te trancar no porão. De repente, todo o quarto estava cheio de gritos e choros de crianças. Do lado de fora, ouviu-se o som dos passos do mordomo. Ele imediatamente mudou para uma expressão preocupada. O que aconteceu com Jagia para ela ter caído? O tio vai te ajudar a levantar. No dia seguinte, Jagia estava sentada no jardim de infância, com uma pequena mão segurando uma caixa de giz de cera. No papel de desenho, eu segurava a mão dele. As duas pessoas estavam em um campo coberto de flores. Jagia. Por que só há duas pessoas na pintura? O professor perguntou suavemente. A menina baixou a cabeça. O giz de cera fez uma marca vermelha profunda no papel. Mamãe, não está bem. O tio Zan é uma pessoa má. Sua voz foi diminuindo. Ele começou a gaguejar. Eu pensei que papai sempre suspirava levemente ao ouvir isso. Ele o abraçou e o acalmou. Embaixo do prédio à noite, foi interrompido por um leve som de respiração. Papai, o bolinho. Uma pequena figura saiu dos arbustos. O uniforme escolar estava sujo. Havia arranhões nos joelhos. Eiji correu e abraçou minha perna. Ela estava chorando e tremendo. Papai, eu errei. Eu realmente errei. O professor estava atrás de mim, com uma expressão de culpa, explicando. Desculpe, senhor Ie. A criança chorou dizendo que queria te ver. Eu trouxe ela. Eu me agachei. Mas, quando ele recuou a mão, eu rapidamente segurei seu pulso. A parte interna do braço delicado e pálido sob a manga. Apareciam várias marcas de aperto. O que aconteceu? Minha voz instantaneamente esfriou. Eiji balançou a cabeça e disse ao tio Zan. Se eu contar para a mamãe que ele me bateu, ela vai me trancar no quarto escuro. Isso é absurdo. Minha expressão de repente se tornou fria. O ódio por aquelas duas pessoas se intensificou. Bai Ningbin silenciosamente me passou o livro dos poemas. Seu semblante estava sombrio e indefinido. Na cantina infantil, Eiji devorava o bolo de morango. Este é um exemplo típico do que eu costumava fazer para ele toda semana. Coma devagar. Eu usei meu polegar para limpar o creme do canto de sua boca. O movimento ainda era suave. Mas ele balançou a cabeça sob o olhar desaprovador da criança. Gigi. Papai e mamãe se separaram e não podem mais ser como antes. Mas papai sempre te amará. Se tiver qualquer dificuldade, pode vir falar com papai. A colher de Gigi caiu com um barulho no prato. Ele olhou para mim. E olhou novamente. Bai Ning, que sempre estava ao lado, gentil e protetora. De repente, ele entendeu algo. Talvez seu pai. Já estava, há muito tempo, decepcionado com pequenas coisas. Completamente desapontado com esta família. Os olhos de Gigi estavam cheios de lágrimas. Ela comeu silenciosamente o último pedaço de bolo. Sob a orientação de Bai Ning, meu trabalho de design começou a ganhar reputação. Combinei dedicação e aprendizado com um olhar único. Com designs ousados e únicos. Emergi no mundo da moda.
Nesse dia, Bai Ning bateu suavemente na minha mesa. Seu trabalho foi novamente indicado para o prêmio de vídeo. Realmente, eu sorri ao olhar para ele. Sua voz estava cheia de surpresa. Peguei o convite. Finalmente, senti a liberdade que vem após o sofrimento. E o olhar sorridente de Bai Ning sempre estava sobre mim. No palco do concurso de design, as luzes do palco desciam como uma galáxia. Eu estava ao lado da minha obra. Um terno preto e dourado minimalista, que delineava perfeitamente a silhueta ampla e a cintura fina. Eu falava com confiança, com uma dose de autoconfiança, aproveitando a essência e a filosofia do meu design. As palmas da plateia eram ensurdecedoras. Os jurados cochichavam entre si. Seus olhos estavam cheios de admiração. Esta obra nos tocou profundamente. Bai Ning, como jurada convidada, levantou-se. Seu olhar era suave e focado. Era o estilo geral da obra do designer, que refletia as características do próprio designer. Confiante e fluido. Nossos olhares se encontraram brilhantemente. Os cantos dos meus lábios se levantaram involuntariamente. Nos últimos 15 dias, ele me acompanhou todas as noites no estúdio até tarde da noite. Ajudei-me a revisar o projeto repetidamente. Foi aquela frase dele: "Você é mais forte do que imagina." Me fez finalmente ter coragem de colocar ele Anshin de forma digna no portfólio. Neste momento, estou no palco, olhando para aquela pessoa na plateia, que sempre esteve ao meu lado, misteriosa. Seu olhar firme me fez sentir os olhos ardendo. E na última fila da plateia, Liu Huin segurava com força o convite. Quando ele soube que eu ganhei o prêmio, ele imediatamente pediu ao assistente para reservar um lugar. Mas ao me ver, seu coração estava em paz, como antes. O homem no palco, que brilha com significado, e minha memória, lembrava da silhueta de alguém cozinhando com um avental. Meu bisavô, o eu que ele lembrava, era a dona de casa que sempre pensava nele e seguia suas ordens. Mas agora sou como uma estrela, irradiando luz infinita. Afinal, eu, livre do cheiro de óleo, sou tão radiante que as pessoas não conseguem olhar diretamente, olhando para o nosso olhar íntimo no palco. E a ex-esposa Liu Huin sentiu uma onda de lembranças sufocantes. Saiu diretamente do local. Ele pegou as chaves do carro e saiu correndo pela porta, mas não sabia para qual direção ir. No retrovisor, aquela mulher que já foi imbatível, tinha os olhos cheios de sangue. Naquela noite, Liu Huin bloqueou a porta do meu estúdio. O olhar dele estava fixamente concentrado em minhas mãos com Bai Ning. Minha garganta estava como se tivesse sido esfregada com lixa. Vamos conversar. Eu ri friamente e levantei a mão esquerda. O dedo anelar vazio brilhava sob a luz do sol. Já não havia mais nada a ser dito entre nós. Por favor, saia do caminho. Observando-nos afastar, Liu Huin apareceu e recuou. Colidiu com o vaso de plantas na porta, que se quebrou. Ele falou para minhas costas. Com a voz rouca perguntou: "E ele Anshin, o que você realmente quer para se virar?" Na manhã seguinte, às 7 horas, o interfone do meu apartamento tocou pontualmente. Senhor Ye, seu mingau. O entregador passou um elegante recipiente térmico. Através do olho mágico, eu vi a escada. Uma figura familiar passou rapidamente na esquina. Com o rosto impassível, abri a tampa da caixa. Dentro está Liu Huin, que frequentemente sofre de dor de estômago. Uma receita que já havia suportado inúmeras vezes. Mas eu apenas dei uma olhada. E simplesmente o joguei no lixo. Nos próximos 7 dias, todos os dias, diferentes recipientes térmicos chegavam. Desde o brunch até o lanche da noite. Liu Huin nunca parou. Mas no final, todos tiveram o mesmo destino. Foram descartados por mim. No 8º dia, o interfone não tocou mais. Meu estúdio, no entanto, recebeu um contrato em relevo dourado. Convite de colaboração anual do Grupo Liu. Algumas palavras grandes foram emitidas. Era o suficiente para fazer qualquer designer emergente se animar. Mas eu apenas olhei para você. E então fechei o documento para devolvê-lo. O assistente hesitou até. O orçamento dado pelo Sr. Liu é bastante generoso. Senhor, por favor, pense mais um pouco. Eu segurava a tesoura com uma expressão serena. Falei friamente ao Liu Zhu. Algumas coisas, uma vez cortadas, não podem ser recuperadas. Além disso, eu não estou nem aí para essas coisas dele. Liu Huin estava de pé diante do contrato devolvido no estúdio. As têmporas estavam como galhos nus. O que ele te disse? O senhor disse que o assistente se forçou a ser submisso. Vocês já cortaram todos os laços. Recomendo que você concentre sua energia na atual parceira. A atual, Liu Huin, quebrou bruscamente a xícara de chá. Zhang Yida já me trancou há muito tempo. A conversa parou abruptamente. Ele de repente percebeu. Na minha percepção, ele e Zhang Yida sempre foram um só. Assim como suas viagens de negócios de 20 dias por mês no passado. Eu também sou assim? Estava sozinho na cozinha, olhando a comida fria.
O celular vibrou de repente. A professora da creche enviou fotos. Eiji está no novo retrato da família. Apagou a mamãe com um traço pesado. Até este momento, Liu Hui finalmente entendeu que teve falhas. Seja como amante ou como mãe. Zhang Ida estava encolhido em seu apartamento escuro, focando intensamente nas notícias que passavam na televisão. A nova carreira de design de Ye Lianxin ganhou o Prêmio Internacional de Moda. Eu na tela, vestindo um terno branco, brilhando sob os flashes das câmeras. Ao meu lado, Bai Ning gentilmente arrumava meu troféu. O canalha, ele de repente atirou o copo de vinho tinto contra a televisão. Os estilhaços de vidro se misturaram ao vinho tinto e voaram. Com que direito? Com que direito esse canalha vive tão bem? Com que direito? Ele gritava desesperadamente no quarto, quebrando um prato após o outro na mesa. Ye Lianxin, eu nunca vou deixar você ter paz. Ele tremia enquanto clicava na rua onde as fotos foram tiradas. Selecionou a foto minha com Bai Ming na fossilização, usando um software de edição de fotos, para juntar os dois nus na cama. Vamos ver como você vai explicar isso agora. Ele riu enquanto enviava a foto falsa da cama para Liu Hui, e ainda fingiu ser o bom marido que você não consegue esquecer. Ele já estava na cama de outra pessoa há muito tempo. Depois, ele ainda copiou uma versão, e enviou diretamente para a internet. O som de confirmação de envio ecoou. Ele começou a rir loucamente. A opinião pública na internet se espalhou rapidamente. Este assunto logo ficou entre os mais comentados. Mas a boa fase não durou muito. Não se sabe quem estava manipulando nos bastidores. As informações comprometedoras sobre Zhang Ida rapidamente substituíram essa foto falsa. A foto montada. Zhang Ida estava escondido em um quarto de hotel. Seus dedos tremiam enquanto deslizavam pela tela do celular. A internet estava inundada com informações comprometedoras sobre ele. Provas da foto falsificada. Gravações de abuso da família e a gravação de vigilância que me incrimina intencionalmente. Cada uma delas vem acompanhada de provas concretas. A seção de comentários já está cheia de xingamentos. Este homem é realmente maligno até o osso. Ele costumava agir tão perfeitamente bem. No final, foi maltratado pela terra. Incriminar a esposa original é tanto estúpido quanto venenoso. O Sr. Liu deve ter ficado cego para acreditar nele. Agora que sabe, é tarde demais para se arrepender. Ye Lianxin agora tem sucesso tanto na carreira quanto no amor. Ele merece ficar furioso. Como isso pôde acontecer? Que absurdo! Ele, em um acesso de raiva, atirou o celular contra a parede. A maquiagem delicada foi manchada pelas lágrimas. A água manchou, criando uma aparência grotesca. Ele inicialmente pensou: falsificar fotos íntimas minhas com Bai Ningbin, enviar para Liu Huiyan, poderia irritá-lo completamente, fazer com que ele desista de mim. Mas não esperava. Bai Ningbin imediatamente contratou uma equipe de advogados profissionais. Em menos de 24 horas, foi determinado que as fotos eram montagens, e publicou uma declaração legal. Pior ainda, a assistente de Liu Hui entregou os hematomas de Eiji, todas as fotos e gravações como provas a ele. Aquela mulher que um dia foi submissa a ele, agora estava de pé diante dele. Nos olhos, uma criança furiosa se agitando. A porta de ferro do porão foi empurrada com força. O porteiro úmido veio em sua direção. Zhang Ida foi empurrado brutalmente ao chão pelos seguranças. Seu joelho bateu no frio chão de concreto. A dor o fez ofegar. Ele levantou a cabeça e olhou para Liu Hui, que estava na sombra. Sua voz tremia. Hui, me deixe explicar. Liu Hui soltou uma risada fria. O salto de seu sapato pressionou lentamente as costas de sua mão. Explique como você abusou da minha filha. Ou explique como você armou contra Ye Lianxin repetidamente. Ele mostrou as fotos de Zhang Ida abusando da filha. Jogou tudo na cara dele. Na pele clara e delicada da criança. Cicatrizes profundas que impressionam. Os olhos de Liu Hui estavam cheios de fúria. Ela apertou firmemente o pescoço dele enquanto falava. O que você realmente quer fazer? Zhang Yida gritou de dor, mas foi agarrado pela garganta. A voz parou abruptamente. Você sabe como Ye Lianxin te tratou no início? Sua voz era profunda como um demônio do inferno. Você fingiu ter dor de estômago. Ele fez mingau para você à noite. Você acidentalmente derrubou a tigela de sopa e se queimou. Ele foi o primeiro a te fazer curativos. E você retribuiu com traições repetidas. Ferindou-o repetidamente até que ele soltou a mão. Zhang Yida caiu no chão, sem forças. Tossiu como se estivesse sendo cerrado. Suas roupas elegantes estavam cobertas de poeira. A expressão de Liu Hui à sua frente era inapagável. Isso deixou em pânico total. Ele se lançou e agarrou a perna dele. Hui, me desculpe. Eu não me atrevo mais. Seu grito de dor ecoou por todo o porão. Zhang Ligon pediu desculpas freneticamente. Mas Liu Hui não tinha intenção de deixá-lo escapar.
No segundo seguinte, uma dor aguda surgiu em seu couro cabeludo. O segurança puxou seu cabelo e o arrancou. Uma armadura de madeira. As correntes tilintavam. Ele foi levantado. Seu pulso estava preso pela corrente acima da cabeça. E Elianshin, ele é tão gentil. Ele é tão bom com você. Por que você quer incriminá-lo? Liu Hui observava tudo isso com frieza. Deu a ordem para o segurança agir. Em seguida, o segurança retirou um ferro de brasa da grelha. O ferro quente pressionou com força sua clavícula. O cheiro de carne queimada se espalhou. Zhang Yida se contorcia loucamente. A corrente se esfregava violentamente, cortando a carne e o sangue. O segurança continuava a usar um ferro quente. O ferro deixou marcas em seu corpo. Ele soltou um grito dilacerante. A pele foi completamente danificada. Nada disso é verdade. Foi ele quem contratou alguém para me incriminar. Zhang Yida já foi torturado até perder a forma. Você ainda não quer admitir, não é? Parece que você ainda não está disposto a confessar. Liu Huyan pegou a solução salina das mãos do segurança. Ela a despejou lentamente em sua ferida. Ela encheu outro copo de solução salina e jogou com força em seu rosto. A vigilância já registrou claramente tudo o que você fez. Zhang Yida se contorce de dor. Um grito agudo ecoa no porão. Você o fez passar por tanto sofrimento. Então sinta a mesma dor que ele. Liu Huyan fez com que o segurança pegasse a seriga da bandeja. Zhang Yida observa o líquido turvo dentro. Ele recua desesperadamente. Não deixe a agulha entrar na veia do seu braço. A solução salina é lentamente empurrada para dentro do seu corpo. O corpo de Zhang Yida está cada vez mais desconfortável. Ele vomita involuntariamente saliva e espuma de sangue. Neste momento, ele está preso por correntes de ferro. Seu rosto está coberto de marcas de lágrimas e sangue. No entanto, Liu Huyan ainda não pretende deixá-lo escapar. Ele termina de usar a faca afiada que tem na mão. Seu olhar é de um bebê. Eu errei. Eu realmente sei que errei. Eu te imploro. Ele, cheio de medo, se ajoelha no chão, tremendo e suplicando. Sua voz está rouca. Liu Huyan dá uma risada fria. A ponta da faca deslizou suavemente pela sua bochecha, deixando uma leve marca de sangue. Você não gosta de fingir estar doente? Liu Huyan olhava para ele de cima. O canto da boca se curvou em um sorriso cruel. Então, que você se recupere bem aqui. Depois de falar, ele se virou e saiu. Ao chegar à porta, parecia ter se lembrado de algo. Ele se virou e ordenou ao segurança. Mantenha-o trancado aqui, fique de olho. Desde que não o mate. Façam o que quiserem para torturá-lo. O som do portão de ferro se fechando. A escuridão consumiu completamente os gritos de Zhang Yida. Liu Huyan, você vai receber o que merece por fazer isso. Liu Huyan estava em frente à janela do chão ao teto da mansão, com um documento em mãos. Era algo que ele havia mandado investigar. Sobre os últimos 5 anos da minha vida. Tudo o que fiz por esta família. Eu vendi secretamente a herança para cobrir o buraco financeiro da empresa. Eu passei noites em claro cuidando dos pais doentes de Liu. Eu até preparava a sopa para ressaca e um futuro para ele após cada vez que ele voltava bêbado de um compromisso. Eu até preparava a sopa para ressaca e um futuro para ele após cada vez que ele voltava bêbado de um compromisso. E ele só me retribuía com indiferença, ignorância e traição. Quando ele se entregava repetidamente a Zhang Yida. Eu sempre carreguei tudo sozinha assim. Ao pensar nisso, Liu Huyan sentiu seu coração como se estivesse sendo cortado por uma faca. Ele subiu as escadas e viu sua filha parada na porta do quarto. A mamãe Ejiaji estava parada na porta. Ela segurava o panda que eu costumava lhe enviar. Eu sinto falta do papai. Quando você vai conseguir trazer o papai de volta? Ao ver a criança chorando com os olhos vermelhos, Liu Huyan se agachou e abraçou sua filha com força. Sua garganta estava apertada. A mamãe também sente falta dele. Mas ele sabia claramente que alguns erros, uma vez cometidos, não podem ser desfeitos. Bai Ningbin retirou da internet todas as notificações que me deixaram impotente. A situação com Zhang Yida também chegou a uma pausa temporária. Ele preparou 2 ingressos para o show. Queria me levar para relaxar. O local do concerto ao ar livre numa noite de verão. Neon e estrelas se entrelaçam em um mar deslumbrante. Eu olho para cima, para minha banda favorita no palco. A voz rouca do vocalista toca fundo no meu coração. Eu sigo a melodia, cantando suavemente. As pontas dos meus dedos batem o ritmo inconscientemente. O canto dos meus olhos e sobrancelhas estão cheios de uma leveza muito esquecida. Bai Ningbin está ao meu lado. Seu olhar está sempre em mim. No momento em que os fogos de artifício explodem no céu noturno, ele de repente segurou minha mão. A voz é suave, mas firme, e ele ancha. Eu não quero ser apenas sua amiga. Eu me virei e encontrei os olhos dele. Aqueles olhos que sempre têm um sorriso. A seriedade que cresce neste momento. Me dê uma chance de me aproximar de você, por favor. As memórias vêm como uma onda.
A estimativa na cama de hospital da vida passada. O coração partido no aeroporto desta vida. Aqueles dias e noites desperdiçados. Na próxima vida, quero reverter isso. Mas ao ver suas pontas dos dedos brancas de nervosismo. No vídeo, o vento da noite acaricia as pontas do cabelo. Eu olho para esses olhos. Sinto que é hora de viver de uma maneira diferente. Eu aceno levemente com a cabeça. Estou disposto a tentar. Os olhos de Bai Ningbin brilharam instantaneamente, como se estivesse imerso na luz de todos os fogos de artifício. Ele me abraça cuidadosamente. Ele sussurra ao meu ouvido. Eu vou te fazer saber como é a tristeza. 3 meses depois, o estúdio de design Elianshin foi oficialmente inaugurado. Diante da brilhante janela do chão ao teto, eu acaricio a nova placa do movimento. Parece que foi em outra era. Na vida passada, fiquei preso na casa dos Liu por 50 anos. Nesta vida. Mas finalmente estou em meu próprio palco. Já entrei em contato com o Milão. Bai Ningbin envolveu meu queixo por trás, esfregando suavemente nas minhas costas. Mas a decisão final. Tudo depende do que você quiser fazer. Eu me virei e olhei fundo em seus olhos. Não tenha medo de eu estragar. Do que você tem medo? Ele sorriu e beijou a ponta dos meus dedos. No pior dos casos, eu vendo flores para te sustentar. A luz do sol entrou através da cortina de voil. De repente, percebi que não sei desde quando eu consigo sorrir de verdade novamente. E ao mesmo tempo, um grande estrondo veio do escritório do presidente do grupo Liu. O que você disse? Liu Huyan segurava a foto que acabará de chegar. As articulações dos dedos estavam arroxeadas. Na foto, eu estava de mãos dadas com Bai Ningbin, sorrindo um para o outro na festa de inauguração do estúdio. O assistente estava relatando com a cabeça baixa. O estúdio do senhor inaugura hoje. O professor Bai levou os recursos do exterior. O copo de vidro foi jogado com força na janela. Fragmentos 4 peças. Liu Huyan respirava com dificuldade. Aquela sensação familiar de sufocamento voltou. Desta vez, foi ele quem me empurrou para outra pessoa. Mamãe Ejiagia estava na porta segurando a pintura. Ela se assustou com a bagunça no chão. Liu Huyan forçou-se a conter a raiva. Ela estendeu a mão querendo abraçar a filha. Mas a filha se esquivou com medo. A garotinha inclinou a cabeça e perguntou à mamãe. Por que você não está feliz? A tia Bai disse que o papai fica especialmente bonito quando sorri. Ela faz o papai rir todos os dias. A tia Bai, Liu Huyan, sentiu a garganta apertar. Ela é muito boa com o papai. Especialmente boa. Ejiagia contava nos dedos que ia fazer um pacote para o papai. Lembrou que ela não come coentro. E ainda canta a música favorita do papai. A criança parou de repente e perguntou. Mamãe, o que há com você? Liu Huyan tocou seu rosto e sentiu um frio intenso. Virou o rosto apressadamente. Aqueles detalhes triviais cortavam como facas. Reclamando que ela estava casada há 5 anos. Ele nem sabia que eu sou alérgica a frutos do mar. Não sabia que eu odeio o gosto de coentro. Nem sequer prestou atenção. Qual música estava tocando em loop no meu celular? No quarto infantil à meia-noite. Liu Huyan estava sentada ao lado da cama da filha, ouvindo a pequena empolgada contar sobre o novo bicho de estimação do papai. Da última vez que a tia Bai nos levou para um piquenique, os biscoitos que papai assou estavam deliciosos. Ejiagia virou-se abraçando o ursinho de pelúcia. Mamãe, por que você nunca ia conosco para piqueniques antes? Liu Huyan não soube o que responder. Ele se lembrou. Eu costumava sugerir cuidadosamente uma viagem em família. Mas ele sempre recusava, alegando estar ocupado com o trabalho. Mais tarde, ele soube que naquela vez eu preparei tudo com 3 meses de antecedência. Até o remédio de emergência para a alergia da minha filha estava pronto. Durma, ela batia suavemente nas costas da filha. Começou a cantar uma canção de ninar desconhecida. A luz da lua do lado de fora era pálida. Por exemplo, o coração gelado de Liu Huyan. Depois de conversar com Ejiagia, Liu Huyan começou a perceber cada vez mais o quanto seu eu do passado estava sedento. Ele checava minhas redes sociais repetidamente, observando-me ficar cada vez mais bem-sucedida, cada vez mais charmosa. Aquela sensação de culpa quase subia a cabeça. Ele queria explicar que já havia acordado, e que não tinha nada a ver com Zhanida. Liu Huyan esperava todos os dias embaixo do meu prédio, desejando ter uma oportunidade de conversar comigo. As penas caíam como uma cachoeira. A cidade inteira estava envolta em uma chuva úmida. Liu Huyan estava em pé embaixo do meu prédio, encharcado da cabeça aos pés. O terno caro estava encharcado pela chuva. O cabelo preto bagunçado grudava na testa. Ele já vinha aqui há 7 dias seguidos, esperando desde a manhã até a noite, apenas para me ver uma vez. Ele também não sabe exatamente no que está se apegando, mas ele sabe que ele não pode viver sem mim agora. A voz de Ashen estava tão rouca que mal se entendia. Olhando para aquela
Silhueta familiar saindo do corredor. Ele imediatamente deu alguns passos à frente e correu atrás. Desculpe. Achem, eu errei. Volte, por favor. Eu passei por ele com um guarda-chuva preto, esfregando em seu ombro enquanto saía, sem desviar o olhar. Meus passos não pararam. A água da chuva escorria pela borda do guarda-chuva e caía no chão, espirrando pequenas gotículas. Eu nem sequer olhei para ele. Disse calmamente, Sr. Liu. Nós não temos mais nada a ver um com o outro. Liu Huyan estendeu a mão querendo segurar, mas apenas agarrou um pedaço de frieza e compaixão, olhando para aquela silhueta decidida. Ele está com o coração apertado como se fosse cortado por facas. Quando Liu Huyan vendeu a casa onde vivíamos juntos, a vila onde vivíamos juntos, mudou-se para um andar alto em frente ao meu apartamento. Todas as manhãs, a primeira coisa que ele faz é ficar em frente à janela do chão ao teto, olhando para Bai Ningbin me esperando lá embaixo. Em seguida, saímos do apartamento lado a lado. Ele me acompanhava para o trabalho, conversando e rindo. À noite, ele nos observava voltar juntos, com ingredientes frescos nas mãos. Às vezes, ele também trazia um buquê de flores. Ele parecia um triste espião, observando as luzes na janela oposta com um telescópio, observando minha silhueta ocupada na cozinha, observando Bai Ningbin sentada no sofá, folheando meus designs. Às vezes, ele se aproximava e deixava um beijo na minha bochecha, aquela ternura que um dia foi dele. Agora, tudo isso foi dado a outra pessoa. À noite, Liu Huyan sentava-se sozinha na sala vazia, folheando repetidamente álbuns antigos. Na foto, eu sempre estou quieta em um canto, sorrindo para a câmera. Mas o olhar dele nunca realmente se deteve em mim. Foi então que ele percebeu que ele nem sabia o que eu gostava de comer, que cor eu gostava, e nem lembrava quando era meu aniversário. Ele segurava o sorriso do homem na foto, como se quisesse gravá-lo na memória. Desculpe, achem. Uma lágrima escorreu pela bochecha. Liu Huyan adormeceu apenas contando as fotos. Para se desculpar, Liu Huyan ficou em pé a noite toda embaixo do meu prédio. Quando passei por ele ao sair do trabalho, eu nem olhei para ele antes. Se você não me vir, eu vou ficar aqui esperando por ele, sem querer desistir, apenas esperando por mim com devoção. Mas naquela noite, uma tempestade inesperada começou. Na manhã seguinte, ele foi encontrado desmaiado ao lado do canteiro por um segurança que passava. Com febre alta, foi urgentemente levado ao hospital. No quarto do hospital, ele abriu os olhos fracos. A primeira frase foi, ele veio. O assistente tinha uma expressão enigmática. Ele disse em voz baixa que o Sr. Ye mandou o assistente trazer isso. Ele passou um bilhete. Nele estavam apenas 4 palavras frias, melhoras rápidas. Liu Huyan olhou para o bilhete e de repente sorriu. Seus olhos ficaram vermelhos de tanto rir. Ele nem mesmo se atreve a me odiar. Depois que a febre diminuiu, Liu Huyan estava em pé no telhado do hospital, olhando na direção do meu apartamento ao longe. Ele se lembrou. Eu costumava esperar por ele em casa em inúmeras noites. Lembrou-se de cada camisa que eu passava para ele em silêncio. Lembrou-se da tigela de mingau quente que fiz para ele quando estava com dor de estômago. E a única coisa que ele me devolveu foi indiferença, descaso e traição. Ele pegou o celular e ligou para o advogado. Antes, adicione uma cláusula ao seu contrato de transferência de bens. Sua voz era assustadoramente calma. Transfira todas as minhas ações do Grupo Liu para o nome da família Ye. Para o nome da família Ye. Sob a supervisão de Ye Lianshin. Após desligar o telefone, ele finalmente olhou para aquele museu iluminado com uma luz quente. Virou-se e saiu. Liu Huyan estava do lado de fora da porta de vidro do meu estúdio, segurando uma pilha grossa de documentos na mão. Acordo de transferência de ações, certificado de propriedade e nota promissória do banco. E até mesmo seu relógio de luxo que ele guardou por muitos anos. Lista de coleções. Todo o seu patrimônio está aqui. Seus nós dos dedos estavam brancos de tanto esforço. As calças do terno ainda estavam molhadas da chuva. Ele claramente veio correndo na chuva. Quando eu empurrei a porta e saí, ele parecia ter visto um salvador. Quase se lançou sobre mim. Enfiou os documentos de qualquer jeito na minha mão. Com a voz rouca, quase irreconhecível, Achem. Eu te dou tudo. A empresa, a casa, as economias e até todos os meus bens serão transferidos para o seu nome. Por favor, volte, tá bom? Eu olhei para o número no cheque. Suficiente para comprar todo o prédio de escritórios. Mas eu apenas ri levemente. Na frente dele, lentamente rasguei o cheque ao meio. O que eu sempre quis nunca foram essas coisas. Os pedaços de papel caíram das minhas pontas dos dedos, como uma nevasca pálida. As pupilas de Liu Huyan se contraíram de repente. Ele agarrou meu pulso com força. Então, o que você quer que eu mude? Eu mudarei tudo. A voz dele estava até carregada de um tom de choro ansioso. Eu te amo, e ele Lianshin. Volte,
O que eu quero é respeito. É confiança. É você que não quer me olhar. Que não quer nem olhar para mim mais uma vez. Minha voz de preocupação era assustadoramente calma. Liu Huyan, você não pode me dar isso. Eu tenho algo a acrescentar. Mesmo que você pudesse dar, já é tarde demais. Olhando para minha silhueta enquanto eu me afastava, Liu Huyan sentiu como se suas entranhas estivessem emaranhadas. Naquela noite, no lounge VIP do campo de golfe, Liu Huyan serviu um copo de uísque, jogar no rosto do soldado branco. Ao se afastar, ele agarrou a gola do outro. Seus olhos estavam cheios de veias vermelhas. Quanto você quer? 50 milhões, 1 bilhão. Ou ainda quer os recursos de cooperação do Grupo Liu? Eu posso te dar tudo isso. Bai Ningbin arregaçou as mangas de sua camisa. De repente, deu um soco com a mão reversa. Derrubou Liu Huyan no sofá de couro verdadeiro. Este soco foi em defesa de Ye Lianshin. Ele afrouxou a gravata. Revelou um brilho raro. Você o machucou por tanto tempo. Agora, com que direito pede que ele te perdoe? Liu Huyan limpou o sangue do canto da boca e sorriu friamente. Você acha que já ganhou? Deixe-me te dizer. O nosso relacionamento de tantos anos de casamento não é algo que você possa comparar. Ele não é nada além de um fracasso. O verdadeiro amor não é possessivo. É respeito. Bai Ningbin o interrompeu. Seu olhar era afiado como uma faca. Essa lição você nunca vai aprender nesta vida. Liu Huyan estava parada no lugar. Ele de repente percebeu. Esta mulher que parece calma e controlada. Revela um olhar de lobo ao me proteger. Liu Huyan, todos os dias. Acaba sem perceber. Chega à porta de vidro do meu estúdio. A luz do sol está perfeita do lado de fora da parede de vidro. Ele está parado na sombra do corredor como um espião. Dentro do estúdio, eu e Bai Ningbin discutimos o design com as cabeças juntas. Minhas pontas dos dedos torcem suavemente em algum tecido. Ele imediatamente me entrega a cartela de cores. Enquanto eu franzo a testa pensando, ele já havia trocado o café por meu chá de jasmim favorito. Quando eu sorrio e pego a xícara de chá, as pontas do meu cabelo roçam seu queixo. A cumplicidade de um sorriso trocado entre os dois feriu os olhos de Liu Huyan. Ele de repente se lembrou daqueles anos que ele jogou descuidadamente na lixeira do Templo das Artes Manuais. Lembrou-se dos materiais que eu organizei durante a noite, que ele usou para fazer café. Não se lembrou da ideia de design que eu propus com tanto cuidado. Ele disse que o que uma dona de casa entende de alguma coisa, apostar de volta não era meu erro. É que ele nunca realmente me viu. Senhor Liu. A voz do assistente do estúdio trouxe de volta a realidade. O senhor lhe disse que, se você não tiver nada a fazer, por favor, não fique parado do lado de fora do estúdio. O peito de Liu Huyan parecia ter sido atingido por um martelo. Ele costumava ser meu mundo inteiro. Agora, ele se tornou um estranho que precisa ser questionado. Liu Huyan, minha voz de repente veio de trás. Ele se virou apressadamente. Descobriu que eu estava em pé no corredor sem que ele percebesse. A luz do sol penetrava minha camisa branca, delineando contornos delicados. O anel de diamante no meu dedo anelar brilhava intensamente. Nós já terminamos. Minha voz estava tão calma quanto se estivéssemos discutindo o tempo. Liberteze. Esta frase foi como a última bala, atingindo com precisão o coração de Liu Huyan. Ele se agachou lentamente, chorando como uma criança pela primeira vez em anos. Desculpe. Shen, desculpe. Eu observei em silêncio por um momento. Virei-me e fui em direção ao estúdio. No momento em que empurrei a porta, eu ouvi um grito angustiante vindo de trás de mim. Mas eu realmente já me apaixonei por você. Minha mão hesitou na maçaneta por um segundo. No final, não olhei para trás. A diferença de tempo entre nós dois já havia passado. O trabalhador de escritório começou a se preparar para o pedido uma semana antes de casamento. Ele discretamente entrou em contato com o meu planetário favorito. Pegou emprestado equipamentos profissionais de projeção de estrelas. No dia do pedido, ele apenas abriu o estúdio. Todos os funcionários estavam na sala de amostras onde eu trabalho com mais frequência. Montaram uma mini exibição de roupas femininas. Você pode vir até a sala de amostras? Ele me enviou uma mensagem enquanto eu estava em uma reunião. Quando eu empurrei a porta da sala de amostras, todo o quarto de repente ficou escuro. A galáxia fluía sob meus pés. A luz das estrelas de Órion brilhava nas paredes ao redor. O trabalhador de escritório estava no centro da luz das estrelas. Atrás dele estavam os meus trabalhos de design ao longo dos anos. A projeção de todas as minhas obras de design. Isso me surpreendeu e eu tapei a boca. Bai Ningbin se ajoelhou em um joelho. Ele tirou uma caixa de veludo do peito. Quando ele abriu a caixa, as estrelas dentro da sala de repente se concentraram todas naquele anel. O diamante brilhava sob as estrelas com uma frieza suave. Lembro que você disse uma vez que diamantes simbolizam novos começos. A voz de Bai Ningbin estava um pouco trêmula. A inspiração para o design deste anel
Também veio da sua obra premiada na época. Minhas lágrimas brotaram. Eu reconheci. Este é exatamente o detalhe que desenhei no projeto, mas que foi rejeitado. Eu entrei em contato secretamente com um artesão italiano. Demorou 3 meses para conseguir o efeito ideal. Bai Ningbin levantou suavemente minha mão. Assim como em cada dia que passamos juntos. Você sempre me mostrou um mundo mais bonito. E Elianshin, você quer se casar comigo? Assim que ele terminou de falar, eu não consegui conter e o abracei. As lágrimas molharam sua saia. Eu engoli em seco e assenti. Meus dedos apertaram firmemente a borda de sua roupa, como se temesse que isso fosse apenas um sonho. Bai Ningbin, com muito cuidado, colocou o anel no meu dedo anelar. Então, tirou do bolso outro anel ágil. Agora, coloquei-o em mim também. No dia do casamento, a pequena igreja estava cheia das minhas flores favoritas. Bai Ningbin convidou especialmente a melhor banda para se apresentar. A música tocada pelo quarteto de cordas. O que eu vou registrar no diário. A música de casamento dos meus sonhos. Ejiaji estava vestindo um vestido sob medida. Minhas palmas suavam de nervosismo. Ele segurou minha mão firmemente e sussurrou. Eu pratiquei por 1 mês inteiro, garantindo que não pisaria no vestido da tia. Quando a marcha nupcial começou a tocar, eu segurei o braço da minha filha e caminhei lentamente em direção ao altar. Meu terno foi projetado à mão por Bai Ningbin. As mangas têm bordados de pequenos padrões de estrelas, que ecoam a galáxia no anel de noivado. Caminhei até o altar. E Gia de repente tirou algo do bolso. Ele puxou um pequeno pedaço de papel e começou a ler com seriedade. Eu represento a mamãe e entrego o papai à tia Bai. Então hesitou por um momento e acrescentou o que a mamãe disse. Dessa vez, devemos fazer o papai feliz. Minhas lágrimas caíram instantaneamente. Bai Ningbin se agachou para ficar ao nível de Gia. Eu te prometo. Com certeza farei o papai feliz. Na parte da cerimônia de votos do casamento, nós, na presença de todos os amigos e convidados, nos beijamos e dissemos um ao outro com seriedade, eu aceito. Após o início do banquete de casamento, Liu Huyan estava sentada sozinha no canto mais distante. O vinho tinto à sua frente não se moveu nem uma gota. A dor aguda no estômago fez com que gotas finas de suor aparecessem em sua testa. Quando os recém-casados dançam a primeira dança, ele viu Bai Ningbin segurando minha mão com cuidado. O movimento era suave como se estivesse lidando com um tesouro frágil. Essa cena o fez lembrar da nossa noite de núpcias. Ele não me olhou nem uma vez e adormeceu sozinho. Precisa de um ovo de união para beber. O Sr. Liu gostaria de experimentar o bolo? As palavras de Sandy o trouxeram de volta à realidade. Ele balançou a cabeça, mas viu que eu estava vindo na direção dele. Obrigado por vir ao casamento. Eu estava de pé na frente dele. Liu Huyan queria dizer algo, mas de repente começou a tossir violentamente. Ele rapidamente cobriu a boca com um lenço, mas ainda havia um traço de sangue profundo. Minha expressão mudou instantaneamente. Eu instintivamente estendi a mão, mas fui gentilmente segurado pelo ombro por Bai Ningbin que se aproximava. Precisamos chamar um médico? Bai Ningbin perguntou sinceramente a Liu Huyan. Huyan balançou a cabeça. Levantei-me com dificuldade e desejei-lhes felicidade. Quando ele se virou para ir embora, ouviu-me dizer baixinho cuidese. Essas 3 palavras são mais afiadas do que qualquer espada. Elas cortaram sua última esperança. No estacionamento, ele se deitou sobre o volante. Finalmente se permitiu chorar em voz alta. O vitral da igreja no retrovisor ainda brilhava com uma luz quente, mas ele não podia mais entrar. No 3º ano após o casamento, o estúdio de design de Elianshin já havia se desenvolvido, tornando-se uma das principais marcas de alta costura do país. Nós, como casal, gerenciamos este estúdio juntos. A vida é feliz e plena. A luz do sol da manhã entrava pela janela do chão ao teto, iluminando nosso apartamento. Eu estava de pé no closet, passando os dedos por uma fileira de vestidos organizados por cor. Todos eram brancos, trajes do dia a dia desenhados por milicianos, cada um marcado com a ocasião e a data. Hoje vou encontrar um cliente francês. Bai Ningbin me abraçou por trás, com 2 joias combinadas nas mãos. Deixei-me escolher esse cuidado tão meticuloso, que um dia eu dei a outros. Agora finalmente alguém valoriza isso em mim. Em frente ao edifício do Grupo Liu, o selo do tribunal balança ao vento. Devido à má gestão, o Grupo Liu finalmente declarou falência. Olhando para isso que um dia, eu me orgulhei como um império comercial. Balqian e Liu Huoya não conseguem dizer uma palavra. Ele se agacha do outro lado da rua fumando. O vestido caro já foi acordado uma vez. A dor do câncer de estômago em estágio terminal o obrigou a ser organizado. O cigarro em sua mão, no entanto, nunca foi aceso. O médico disse que seus pulmões não aguentam mais. A tela do celular acende. É a última mensagem de notificação do banco.
Todos os ativos dos civis foram congelados. Ele levanta a cabeça, olhando para o enorme painel na parede externa da loja de luxo do outro lado. No anúncio, estou vestindo um vestido que desenhei, sob o logo da marca de Elianchin, por toda a vida. Quando isso acontecerá? Este homem é seu marido, passando a ferro cada vestido para ele, cozinhando inúmeras tigelas de mingau para o estômago dele. E agora estou em um lugar radiante. Nenhum olhar eu lhe dou. Ele merece tudo isso, mesmo que se arrependa do passado. Ele só pode aceitar. E ao mesmo tempo, do outro lado, em um apartamento barato na vila urbana, Zanlida sorri de forma maníaca para o espelho. No espelho, estão coladas algumas fotos recortadas de revistas. Todas são fotos de mim recebendo prêmios. Essa vadia. Ele amaldiçoa entre dentes e quebra o espelho. Devido às críticas massivas que recebi na internet antes, Zanlida se tornou infame. Ele já não consegue se manter na indústria. Nesse momento, a campainha toca. O proprietário está na porta com 2 policiais. Senhor Zan, sobre a sua suposta difamação de outras pessoas, você precisa ir conosco. Ele, em pânico, tentou fechar a porta, mas foi impedido por alguém. Ele só podia recuar, pedindo para não se aproximar. Na televisão, estavam passando notícias de moda. Marca Elianchin, fundador Elianchin. O senhor anunciou a criação de um fundo de apoio a designers, para ajudar todas as mulheres em dificuldades. Zanlida de repente começou a rir. O riso gradualmente se transformou em soluços. Ele finalmente entendeu que algumas consequências podem ser esquecidas a qualquer momento. O pôr do sol nas Maldivas tingiu o mar de vermelho. Eu me apoiei no ombro do soldado branco, pensando no que. Ele acariciou suavemente meus fios de cabelo. O anel de casamento no dedo anelar brilhava com uma luz quente ao entardecer. Eu olhei para o horizonte. À minha frente surgiu eu mesmo, que morreu sozinho em uma cama de hospital na vida passada. Lembrei da foto que vi no aeroporto ao renascer. Retrato de família. Lembrei da ponta trêmula da caneta ao assinar o acordo de divórcio. Nesta vida, finalmente vivi para mim mesmo. Não é nada. Eu me virei e abracei minha esposa. O sorriso estava enterrado em seu pescoço. Bai Ningbin beijou suavemente minha bochecha. Você merece todas as belezas do mundo. Depois que voltarmos para casa. Meu estúdio. Recebi um pacote sem assinatura. Dentro havia um conjunto de máquinas de design de edição limitada. Havia também um álbum de fotos incrivelmente bem feito. A primeira página do álbum é uma foto minha aos 20 anos. Folheando para trás. São todos os meus alertas em eventos públicos ao longo dos anos. Recebi prêmios e fiz entrevistas. Até mesmo cada foto tirada de forma clandestina na rua, com datas cuidadosamente anotadas ao lado. Alguns ainda têm breves comentários escritos. Muito adequado para este penteado. Parece um pouco cansado. As últimas páginas estão em branco. Apenas a última página tem um bilhete colado. O restante do espaço é deixado para você e ele preencherem juntos. Desculpe, eu te decepcionei. Mesmo que não tenhamos algo que nos pertença. Todos sabem quem é essa pessoa. Bai Ningbin me abraçou por trás. Você quer contatá-lo? Eu balancei a cabeça levemente. Coloquei o álbum na prateleira mais alta da estante. Algumas histórias têm o melhor final aqui. Bai Ningbin olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de infinita ternura.